Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Pokémon Reencarnei como Ash. Capítulo 351. Mudança de ponto de vista. Cidade Celadon. Enquanto a van da polícia se aproximava lentamente da parte restrita da cidade de Celadon, separada por uma grande floresta. Celadon City nunca foi uma área metropolitana, não, suas raízes remontam a uma antiga base militar que foi abandonada após o fim da guerra com a região de Orre. Agora estava sendo usado como aterro sanitário e lar de muitos moradores de rua. Domino podia sentir o peso sinistro do ambiente abandonado e decadente. A outrora orgulhosa base caiu em desuso, com edifícios imponentes que agora não passam de conchas vazias, um testemunho desolador do seu declínio. A van da polícia avançou com dificuldade, os faróis lançando sombras sinistras sobre as ruas cobertas de escombros. À frente, o horizonte era dominado por um enorme aterro sanitário, uma ferida purulenta no coração da cidade. O aterro era uma representação física da situação atual de Celadon, mostrando o pior dos excessos e desperdícios de Celadon, pois era o maior aterro sanitário de Kanto. Quando a van parou na entrada do aterro, os olhos de Domino estavam fixos nas enormes pilhas de lixo. Ela olhou para um dos guardas do aterro, um agente da equipe Rocket. A organização havia convertido esta base militar abandonada em um centro de seus serviços especiais. Você pode entrar. Da próxima vez, faça mais rápido. Minhas desculpas, agente Domino. As enormes portas de metal da entrada começaram a se abrir lentamente. O som de metal rangendo ecoou pelo ambiente desolado, sinalizando sua chegada. A van avançou lentamente, os faróis iluminando o interior escuro e sombrio do aterro. Domino sorriu ao ver seu trailer para casa ao longe. Era pequeno e despretensioso, situado entre enormes pilhas de lixo e lixo. Mas para ela era um santuário, um lugar onde ela poderia escapar dos problemas do mundo exterior. Ela dirigiu a van da polícia em direção ao trailer, percorrendo os caminhos estreitos e sinuosos que serpenteavam pelo aterro. As rodas da van batiam no cascalho solto e nos escombros, levantando nuvens de poeira em seu caminho. Ao se aproximar de sua casa, ela percebeu que a área era mais privada e isolada, cercada por imponentes muros de lixo que ofereciam uma certa proteção contra olhares indiscretos. Domino estacionou a van da polícia, reservando um momento para simplesmente sentar e saborear a paz e tranquilidade do aterro. Ela olhou pela janela, apreciando a vista das imponentes montanhas de lixo que a cercavam. Este foi um dos principais agentes do escritório da equipe Rocket. Este modesto trailer contém muitos segredos do submundo, desde projetos de lei de assassinato de políticos, documentos de importação e exportação ilegais, registros bancários mostrando depósitos grandes e inexplicáveis, gravações de áudio de negócios ilegais, vídeos de políticos aceitando subornos, e-mails e notas detalhando uma empresa criminosa e contratos de serviços e produtos ilegais. Domino esfregou a testa e suspirou de frustração. Ela foi encarregada de se infiltrar em uma instalação governamental altamente segura para recuperar um documento confidencial assim que terminou este. Era uma missão rotineira para ela, mas hoje parecia diferente. Tudo estava dando errado e agora ela estava presa em uma van da polícia com um muco altamente perigoso que poderia ter derretido o menino. Graças a Meu, ela permitiu que usasse todo o seu poder. Ao estender a mão para as portas, ela sentiu um solavanco repentino quando uma mão saiu da porta metálica da van e a agarrou pelo pescoço. Alguns segundos depois, a porta metálica foi destruída, revelando Austin parado do outro lado. Ele tinha Musharna na cabeça e o Alolan-Muk lutava dentro de uma cúpula de aura vermelha. O coração de Domino acelerou quando ela percebeu que estava em sério perigo. Ela tentou alcançar seu comunicador, mas Austin foi rápido demais para ela. Ele agarrou a mão dela, impedindo-a de fazer a ligação. Domino sentiu uma onda de adrenalina ao chutar o peito de Austin. Seu joelho bateu em seu próprio rosto e ela sentiu o dente da frente quebrar. Ela engasgou de dor quando o dente caiu no chão, piscando e apitando. Era um gadget especial que ela ganhou de sua agência. Ele lançou um som supersônico que colocou o Alolan-Muk em ação quando ele começou a crescer e crescer para quebrar a cúpula da aura ao seu redor. A enorme criatura disparou uma gavinha em direção à mão de Austin, que rapidamente pulou para trás, liberando Domino no processo. Ela caiu no chão, tossindo e com falta de ar. A situação estava rapidamente fora de controle e Domino sabia que precisava agir rápido. Ela pegou sua arma, determinada a derrubar Austin. Mas ao levantar a arma, ela foi atingida por uma explosão psíquica de Musharna, fazendo-a voar de volta. Ela bateu no chão com força, a arma deslizando para longe de seu alcance. O som de Pokébola se abrindo ecoou pelo aterro quando Domino clicou em seu pulso e um Alakazam apareceu ao seu lado. Seus olhos brilhavam com energia psíquica e levantou uma pata, apontando para uma van da polícia estacionada nas proximidades. De repente a van explodiu em uma explosão de chamas, metal e destroços. Quando a fumaça se dissipou, um Alolan-Muk emergiu dos destroços, deslizando suavemente para fora da van e parando ao lado de Domino enquanto ela enfrentava Austin, que quebrou o pescoço de um lado para o outro com Musharna sentado em sua cabeça enquanto ela balançava de um lado para o outro. Mesmo nesta situação perigosa, Musharna levantou a pata rosa porque o pescoço de Austin quebrou e o balanço foi divertido. Iaiá. Ponto de vista de Lucario. Lucario, por favor, não caia. Yellow gritou enquanto seus olhos estavam fechados. Por que eu concordei com isso? Green gritou da mesma forma enquanto eu ignorava a dupla gritando. Meu, se eles gritam tanto agora, eu nem sei os decibéis que eles vão fazer quando aquele pirralho crescer. Olhando para o céu, pude ver o rato voando nas costas de Pidgeot com o cinto Pokéball de Austin.
Saltar pela movimentada cidade de Celadon me lembrou dos velhos tempos, enquanto eu espiava o inimigo. Mas minhas cores se destacavam nos imponentes arranha-céus e nas multidões agitadas. O vento passa por mim enquanto eu voo alto, minhas pernas poderosas me impulsionando para frente. Eu navego pelas ruas movimentadas, desviando de carros e pedestres enquanto caminho em direção ao meu destino. A cidade era um borrão de imagens e sons, com luzes de neon piscando e motores rugindo. Mas estou concentrado, meus sentidos aguçados para detectar qualquer perigo que possa surgir em meu caminho. À medida que sobrevoo a cidade, tenho vislumbres de sua vida vibrante. Pessoas correndo para o trabalho, crianças brincando no parque, vendedores vendendo seus produtos. É um lugar fascinante, cheio de vida e energia. E eu agora fazia parte disso, uma presença poderosa e graciosa nesta selva urbana. Mas agora não era a hora de pensar sobre isso, não, eu precisava ir até aquele pirralho. Algo perigoso estava perto dele, mas pelo menos ele tinha aqueles dois ao seu lado. Parágrafo MAC. Na arte e religião do antigo Joto, o deus Sol sempre foi descrito como um anfaros que carregava o sol na ponta de sua cauda. Não é difícil de ver por quê. A luz da cauda de um anfaros pode não ser brilhante o suficiente para ser vista do espaço, apesar das lendas em contrário, mas não é menos perigosa de se olhar do que o sol. Na época em que os líderes rebeldes eram punidos com cegueira, era anfaros quem fazia o trabalho. Na verdade, muitos anfaros usam coberturas para a cauda quando não estão em batalha, para evitar ferir seus treinadores ou espectadores devido à exposição prolongada à luz. Embora a máquina oculta Flash, mais tarde desenvolvida em uma máquina técnica, tenha sido derivada da cauda de anfaros, os próprios anfaros devem ser ensinados a usá-la. Quando eles entram em uma caverna antes do treinamento, sua luz ilumina a caverna como se fosse dia, atraindo a fúria de Golbat e Graveler, que preferem seus lares escuros. A maioria dos Pokémon deve ser treinada para emitir uma luz constante. Treinar um anfaros para usar o Flash, entretanto, é a arte de treinar alguém para controlá-lo. A luz de anfaros, como a do Sol, pode iluminar tão facilmente quanto cegar. E embora muitos o temam, os marinheiros são gratos aos anfaros, pois são as suas caudas brilhantes que permitem aos faróis guiá-los suavemente para os portos. Capítulo 352, Cidade de Celadon, aterro sanitário. O aterro nesta noite escura e sem lua estava repleto de um cheiro pungente de lixo e lixo. A única fonte de luz vinha das lâmpadas bruxuleantes da rua, lançando sombras misteriosas sobre as pilhas de lixo. Austin e Domino ficaram frente a frente, seus Pokémon ao seu lado. Austin cerrou os dentes enquanto olhava para Domino enquanto Musharna flutuava ao lado dele. Domino era a imagem da confiança, vestida com o icônico traje da oficial Jenny. Seu cabelo loiro estava preso em um rabo de cavalo elegante e ela tinha um sorriso malicioso no rosto enquanto lia os arquivos de Austin e estava ciente de que ele não era nada de especial com apenas 4 distintivos de ginástica em seu currículo. Alakazam e Muk estavam prontos, seus poderes psíquicos e venenosos esperando para serem liberados. Faixa da sala de truques. Austin sussurrou ao ver o olhar confiante nos olhos de Domino. Ele sabia que tinha que aproveitar a vantagem que lhe foi proporcionada. Os olhos de Musharna brilharam e um grande retângulo azul claro com paredes e teto transparentes em azul claro apareceu ao redor do campo de batalha. Então, o brilho azul claro desaparece e as paredes e o teto ficam invisíveis. Musharna desapareceu de repente, fazendo Domino estalar a língua. Alakazam use Kinesis, Muk use Geek Shot. Seguindo o comando de Domino, as colheres de Alakazam brilharam com energia psíquica enquanto ele projetava uma corrente etérea roxa para localizar Musharna e diminuir sua precisão. Os olhos de Domino se arregalaram quando ela viu a velocidade de Musharna esquivando-se da corrente psíquica e aparecendo na frente de Alakazam enquanto seus olhos brilhavam antes que uma corda de corciano se formasse entre ela e Alakazam. Domino sentiu seu sangue ferver ao reconhecer que Musharna tinha um movimento Imprison efetivamente cortando a maior parte do Moveset de Alakazam. Enquanto isso, Muk atirou uma lama preta em direção a Musharna, que estava prestes a se esquivar, mas viu Domino apontar sua arma para Austin. Domino sentiu uma sensação de aborrecimento, pois não esperava ser superada tão facilmente em tão pouco tempo. Ela sabia que se esta fosse uma batalha padrão, ela teria perdido facilmente. Domino sacou uma arma com confiança, seu sorriso nunca saindo de seu rosto. Austin observou com um olhar indiferente enquanto ela apontava o cano para ele. Assim que ela puxou o gatilho, uma garra branca emergiu das sombras e rapidamente se inseriu no cano da arma, fazendo-a explodir na mão de Domino. Ela gritou de dor quando a arma se quebrou em suas mãos. Domino olhou para cima e viu um assombrador alfa branco gigante rindo dela. Foi uma visão aterrorizante. Alakazam, sentindo perigo, tentou lançar um soco de fogo em Alter, mas foi rápida demais. Com o movimento de sua garra, Alter apontou para Alakazam e atingiu o Pokémon psíquico com um poderoso pulso escuro. Enquanto isso, Musharna de Austin usou seus poderes psíquicos para reunir o lixo do aterro e prender o veneno do projeto dentro de uma esfera, neutralizando-o efetivamente enquanto ela lançava uma nevasca na esfera enquanto ela flutuava no ar com pingentes de gelo se formando no metal causando o corpo do veneno do projeto diminuir. Mas a batalha estava longe de terminar. Uma das Pokébolas de Domino em seu pescoço se abriu de repente, revelando um Crobat e um Olduon. Alter foi pego de surpresa e soltou a boca de Domino quando o Olduon disparou um pulso escuro a queima-roupa. Crobat imediatamente levantou voo, indo direto para Austin. Musharna, sempre o protetor, interceptou Crobat no ar com uma poderosa explosão psíquica. Os dois Pokémon se enfrentaram em uma série de ataques, com Crobat usando Air Slash e Musharna desviando os ataques com suas poderosas habilidades psíquicas. Em uma fração de segundo, uma das explosões psíquicas de Musharna atingiu o golpe aéreo de Crobat, fazendo-o desviar em direção a uma pilha gigante de lixo. A pilha foi instantaneamente cortada em duas, espalhando lixo por todos os lados.
O ar foi preenchido com o som de asas batendo quando Crobat desceu sobre Austin, lançando vários golpes de ar contra ele. Os olhos de Austin se arregalaram quando de repente um escudo de energia azul apareceu na sua frente, desviando os ataques de Crobat. Era Musharna, usando seu Reflect para proteger Austin. Crobat, que não se deixa intimidar, usou a Aerial Ace para acelerar o Blitz de Musharna. O ataque foi rápido e preciso, mas Musharna estava pronto. Ela permaneceu firme, sua energia psíquica brilhando em um azul brilhante. Mas assim como ela pensava que tinha vantagem, a habilidade do Crobat Infiltrator foi ativada quando ela contornou Reflect, mordendo Musharna com energia do tipo escuro cobrindo suas presas. Impacto psíquico. Austin comandou rapidamente enquanto Musharna superava a dor enquanto seu corpo era cercado por listras laranja. A energia roxa então apareceu do topo das listras e envolveu seu corpo quando ela bateu a cabeça em Crobat, que foi jogado para trás. Musharna desapareceu e apareceu na frente de Crobat enquanto ela atacava o tipo venenoso com um ataque psíquico a queima-roupa embutido no chão. O Alter Alpha branco olhou para Oduon, observando o estranho sino metálico preso em seu pescoço. O sino de repente jogou fora uma Kazib Belry que Oduon devorou avidamente. Alter ficou impressionado com a tecnologia e intrigado com a capacidade do dispositivo de fornecer tal sustento com facilidade. Mas Oduon não se contentou em simplesmente admirar a tecnologia. Com um rugido, ele correu em direção a Alter, chamas ardendo ao redor de seu corpo enquanto usava Flame Charge. Alter, imperturbável, entrou nas sombras e desapareceu de vista. Momentos depois, Alter reapareceu atrás de Oduon, usando sua habilidade Shadow Sneak para se mover com a velocidade e a furtividade de um fantasma. Oduon girou confuso e desorientado quando a bola metálica lançou uma Colbur Belry em sua direção. Mas Alter não estava disposto a deixar Oduon ter a vantagem. Com um grito feroz, ela lançou um Fire Punch, seu punho estalando com energia. Para surpresa de Alter, o ataque foi absorvido pela habilidade Flash Fire de Oduon, as chamas servindo apenas para alimentar o poder do tipo sombrio. Os dois Pokémon ficaram frente a frente, seus olhos travados em uma feroz batalha de vontades. O ar estava denso de tensão enquanto eles circulavam um ao outro, em busca de qualquer sinal de fraqueza. Oduon, com os olhos brilhando com o calor de suas chamas internas, avançou, pronto para atacar. Mas Alter estava pronto. Com o movimento do pulso, ela convocou uma poderosa bola sombria, a energia crepitando com poder sombrio. Os dois ataques colidiram com um estrondo ensurdecedor, o chão tremeu sob seus pés enquanto eles se chocavam em uma explosão de luz e energia. Por um momento, tudo ficou imóvel. O único som era o grito distante de um pássaro distante. E então, com um rugido, Oduon avançou com os dentes à mostra enquanto atacava com um poderoso crunch. Alter estava pronta para o ataque, seus dentes brilhando com uma luz fantasmagórica. Os dois Pokémon se enfrentaram em um abraço mortal, seus corpos se contorcendo e se debatendo enquanto lutavam pelo domínio. À medida que a feroz batalha entre Alter e Oduon avançava, Domino viu sua chance de atacar. Com um movimento rápido, ela pegou uma faca escondida no bolso, na esperança de pegar Austin desprevenido. Mas Austin estava pronto. Em um movimento confuso, ele se virou e chutou a faca da mão dela antes de girar com um chute rápido de 360 graus que fez Domino cair no chão. Apesar do impacto, Domino recusou-se a ficar no chão. Com uma determinação feroz em seus olhos, ela cerrou os dentes e tentou morder um dente que continha uma pílula de toxina mortal. Mas Austin foi muito rápido. Com reflexos relâmpagos, ele colocou o pé na boca dela, impedindo-a de executar seu plano mortal. Com Domino agora em defesa, Austin ficou de pé sobre ela, sua expressão era uma mistura de desgosto e diversão. Realmente? Ele brincou. Um fetiche por pés? Esse é novo. Enquanto Austin estava sobre Domino, sua vitória parecia garantida. Mas, de repente, Domino ganhou vida, suas unhas afiadas brilhando à luz do sol enquanto ela se lançava em direção ao calcanhar de Aquiles de Austin. Com reflexos extremamente rápidos, Austin saltou para trás, evitando por pouco o ataque dela. Quando Domino pousou em uma nuvem de poeira e sujeira, Austin tirou as mãos dos bolsos com indiferença, sem expressão impressionada. Implacável, Domino levantou-se de um salto, os olhos brilhando de raiva e determinação. Ela atacou Austin com abandono imprudente, com as unhas prontas para atacar. Mas Austin estava pronto. Ele rapidamente executou um V-Shook, um movimento devastador de artes marciais que envolvia 3 chutes rápidos em sucessão. Ele mirou o primeiro e o segundo chutes na cabeça de Domino, depois deu o terceiro para acabar com ela. Quando a poeira baixou, Austin ficou sobre a forma caída de Domino, com a respiração ofegante. Com um sorriso malicioso, ele murmurou para si mesmo: é assim que se faz. Enquanto a intensa batalha entre Alter e Oduon continuava em segundo plano, Austin parou por um momento para recuperar o fôlego. Seu coração batia forte com a adrenalina da luta e ele sentia o suor escorrendo pelas costas. Mas ele sabia que não poderia baixar a guarda. A batalha estava longe de terminar e ele precisava estar pronto para o que viesse a seguir. Respirando fundo, Austin voltou sua atenção para a batalha em andamento, seus olhos fixos nos dois Pokémon batalhadores. Alter e Oduon travaram uma luta feroz, seus movimentos eram rápidos e precisos. Alter flutuou ao redor de Oduon, esquivando-se de seus ataques de fogo com facilidade. Oduon, por sua vez, foi implacável, lançando uma série de mordidas e ataques poderosos em seu oponente fantasmagórico. Austin assistiu à batalha com fascínio, estudando os movimentos de ambos os Pokémon com olhar atento. À medida que a batalha avançava, Austin começou a ver aberturas nas defesas de seu oponente. Ele esperou pacientemente pelo momento perfeito para atacar, então entrou em ação com um Dragon Sign V-Shook. Com uma determinação feroz em seus olhos, ele enterrou firmemente o pé no chão, reunindo toda a sua força e enviando a força resultante até o joelho, pelvis, cintura e depois até a ponta do pé que executou o V-Shook.
Com uma súbita explosão de velocidade, ele disparou em direção a Oduon, com movimentos rápidos e precisos. Antes que Oduon pudesse reagir, Austin saltou sobre sua cabeça com um salto acrobático, caindo atrás dele com um chute forte que o fez cair no chão. Enquanto Oduon lutava para se levantar, Austin aproveitou a oportunidade para atacar novamente. Ele respirou fundo e se concentrou em sua aura, sentindo uma onda de poder crescendo dentro dele. Com um grito, ele lançou um poderoso Veshuok que fez Oduon voar pelo campo de batalha. Mas Austin ainda não havia terminado. Quando Oduon pousou em um monte de lixo, Musharna apareceu de repente ao lado dele pronto para atacar. Com um rápido aceno de Austin, Musharna desencadeou um ataque a queima-roupa de Hidden Power, sua energia do tipo água explodindo Oduon com uma força incrível. O ataque atingiu Oduon com uma explosão poderosa, fazendo com que ele ficasse preto. Parágrafo MAC. É estranho considerar que, embora a luz solar normalmente torne as plantas maiores e mais fortes, um Gluon exposto ao excesso de sol, ou pedras do sol, encolherá para um tamanho menor do que um Odds quando evoluir para um Bellossom. Além disso, ao contrário do odor nocivo e do veneno de um Gluon, ou do Odd selvagem, embora o veneno da fazenda Odds tenha sido criado, Bellossom não são pokémons venenosos e extremamente comestíveis. Na verdade, alguns questionaram se é mesmo uma evolução. Gluon certamente se transforma em Bellossom, mas para muitos parece uma versão descentralizada de Gluon, ou certamente um beco sem saída comparado a um Vileplume. Mesmo assim, muitos treinadores optam por evoluir seu Gluon para Bellossom, e há muitas evidências que sugerem que eles fizeram a escolha certa. Bellossom emite uma fragrância doce e agradável que atrai seus oponentes para eles, e então os atinge com um poderoso raio solar a queima-roupa, vencendo muitas batalhas instantaneamente. Seu pequeno tamanho e capacidade de dançar permitem que eles se movam e evitem muitos ataques, sempre que seu rival consegue recuperar o foco ou não tem um olfato significativo. Essas partidas geralmente dependem do clima. Contra adversários de força mais ou menos igual, Bellossom costuma vencer no sol, mas perde em dias nublados e chuvosos. A maioria dos treinadores que escolhem o caminho de Bellossom, entretanto, não fazem pelo poder. Em vez disso, eles fazem isso porque acham que Bellossom tem um temperamento mais gentil e uma fragrância muito melhor, e porque cultivam lindas flores que podem ser colhidas e dadas aos entes queridos. A evolução nada mais é do que adaptação, e Bellossom, evoluindo do Odds doméstico, tornou-se uma espécie que os humanos amam. Capítulo 353. Mudança de ponto de vista. Na terra de Kanto e Johto havia uma família rica e influente conhecida como clã Amano. Eles fizeram fortuna através do uso patenteado de nitrogênio como fertilizante, e seu poder sobre a economia era tão grande que se dizia que poderiam derrubar os mercados com um único golpe. No centro desta família poderosa estava a filha mais nova, Erika. Ao contrário de seus irmãos, Erika tinha aspirações que iam contra as expectativas de sua família. Ela desejava ser uma treinadora Pokémon, e o clã Amano, com sua vasta riqueza, não poupou despesas para apoiar seu sonho. Eles contrataram os melhores instrutores e forneceram a seus Pokémon a melhor comida Pokémon e os bebês Pokémon mais saudáveis e mais fortes, na esperança de que ela trouxesse glória ao nome da família ao se tornar uma campeã. No entanto, a jornada de Erika como treinadora não foi nada fácil. Apesar de suas vantagens, ela não conseguiu passar da primeira rodada da Liga Pokémon, pois só chegou a esse ponto devido aos treinadores e líderes de ginásio que lhe entregaram a vitória por medo da família Amano ou devido à força avassaladora dela. Pokémon, mas suas habilidades como treinadora eram, na melhor das hipóteses, medianas. A família dela ficou desapontada, mas o espírito de Erika não foi quebrado. Ela desapareceu da cena Pokémon por um ano, até que de repente foi nomeada líder do ginásio de Celadon City. Estava claro que o clã Amano havia comprado seu caminho para esta posição, e embora ninguém ousasse criticá-la abertamente, o ressentimento e a raiva em relação a Erika eram palpáveis. Ela era uma estranha em um mundo que valorizava o trabalho árduo e a determinação, e sua origem privilegiada tornou difícil para ela conquistar o respeito e a confiança das pessoas ao seu redor. Erika foi profundamente afetada pelo isolamento e pelo ressentimento, e o seu estado mental começou a deteriorar-se. A Liga Pokémon, temendo o poder do clã Amano, optou por escondê-la sob o pretexto de que ela foi indicada para a Elite Four. Quando ela voltou, Erika era uma pessoa mudada. Ela era agora o epítome da graça e da força, uma treinadora, instrutora e líder de ginásio habilidosa. As pessoas ficaram maravilhadas com sua transformação, mas alguns se perguntaram o que aconteceu para provocar uma mudança tão drástica. Com o passar do tempo, um pavor subjacente começou a penetrar nas mentes de muitos que se perguntavam: o que o clã Amano fez para transformar sua filha na pessoa que ela se tornou? Qual foi o envolvimento da Liga em tudo isso? Foi o dinheiro e a influência deles ou havia algo mais sombrio e sinistro em jogo? As respostas a essas perguntas permaneceram indefinidas, envoltas em mistério e escondidas atrás do poder e da riqueza do clã Amano e dos Pokémon. Mas o pavor persistia sempre presente, como uma sombra que se recusava a desaparecer. Um guarda estava do lado de fora dos enormes portões de ferro, com a mão apoiada no coldre da arma. Ele cantarolou junto com o programa de rádio, saboreando o raro momento de paz e tranquilidade. O ar estava parado e apenas o farfalhar ocasional das folhas quebrava o silêncio. De repente, as luzes se apagaram. O guarda ficou rígido, sua mão instintivamente alcançando a lanterna em seu cinto. Ele ligou, iluminando a escuridão. Duas meninas emergiram da floresta, com os rostos pálidos de medo. O guarda apontou a arma para eles e gritou: "Vocês dois, saiam desta área agora. Esta é propriedade restrita. Por favor, nos ajude." Yellow implorou, mas antes que o guarda pudesse fazer mais alguma coisa, um borrão azul arrancou a arma de sua mão. Ele engasgou sua mão agarrando o ar vazio. Quando ele olhou para cima, viu um punho avançando em direção ao seu rosto. Ele mal teve tempo de se preparar antes de ser nocauteado. Lucario ficou ao lado do guarda inconsciente, seus olhos aguçados examinando a área em busca de qualquer outra ameaça. Ele olhou para Yellow e Green balançando a cabeça em aprovação.
Bem no alto, na vasta extensão do céu, Pikachu se viu aninhado com segurança no abraço gentil de Clefable. Com suas bochechas vermelhas brilhantes estalando e pulsando com eletricidade potente, Pikachu havia liberado apenas alguns momentos atrás uma poderosa e generalizada onda de pulso eletromagnético EMP. Essa demonstração impressionante de suas proezas elétricas conseguiu efetivamente desativar todos os dispositivos e sistemas eletrônicos dentro de um raio específico, lançando uma escuridão repentina sobre a área enquanto as telas ficavam apagadas e as máquinas paravam. A energia que emanava da onda EMP de Pikachu era palpável, deixando para trás um silêncio misterioso quebrado apenas pelo ocasional estalo distante de energia residual se dissipando na atmosfera. Green se aproximou do guarda, examinando seu rosto e suas mãos. Ela franziu a testa, murmurando algo baixinho. De repente, uma gosma roxa a envolveu enquanto ela se transformava em guarda. Lucario ergueu uma sobrancelha, sua voz cheia de preocupação. Isso é necessário? Green olhou para ele, uma determinação de aço em seus olhos. Sim, ela disse. Precisamos entrar. Ela pegou a arma e caminhou em direção à guarita, com passos confiantes e firmes. Ela abriu os portões do aterro sanitário de Celadon City, o som de metal rangendo ecoando pelo ar parado da noite. O aterro era uma enorme massa de lixo, as enormes pilhas de lixo iluminadas pelo luar. O cheiro era insuportável, uma mistura de podridão e decomposição. Mas Green não vacilou, ela avançou, com os sentidos em alerta máximo. Vamos, precisamos salvar Ash, Yellow exclamou enquanto corria antes que Lucario a impedisse. Não se preocupe, temos exatamente 5 minutos antes que as câmeras deste lugar liguem novamente, exclamou Green enquanto olhava para Lucario e Yellow. Precisamos nos apressar. Lucario a seguiu, seus sentidos de aura em alerta. Yellow e Pikachu juntaram-se a eles, o grupo movendo-se silenciosamente pelo aterro. A dupla de treinadores Pokémon e seus Pokémon estavam no aterro sanitário de Celadon City, avistando uma van da polícia estacionada nas proximidades. A presença da van só aumentou o desconforto que crescia dentro deles à medida que se aproximavam do trailer no centro do aterro. Lucario liderou o caminho, seu corpo musculoso tenso e pronto para qualquer coisa. Ele não carregava armas, confiando apenas no poder de sua aura para proteger a si mesmo e aos outros. Atrás dele estavam Pikachu e Ivysaur, suas vinhas se contorcendo em antecipação. Enquanto se esgueiravam em direção ao trailer para casa, Ninjas e Vartortli caíram silenciosamente no telhado, seus movimentos rápidos permitindo-lhes assumir posições como vigias. Scizor esperou do lado de fora, suas poderosas garras prontas para defender o grupo a qualquer momento. Enquanto isso, Pidgeot e Fearu circulavam no alto vigiando de cima. Green e Yellow seguiram de perto Lucario e Ivysaur, ambas garotas armadas e prontas. Green segurava uma arma, com a mão firme, apesar do perigo que estavam prestes a enfrentar. A mão de Yellow estava vazia, mas o brilho de seus poderes psíquicos irradiava de seus olhos, sinalizando que ela estava preparada para usá-los a qualquer momento. Com um chute rápido e poderoso, Lucario abriu a porta do trailer aparentemente indefinido. Em sua perseguição, Ivysaur, o Pokémon do tipo grama e veneno, rapidamente seguiu o exemplo, liberando uma nuvem espessa e paralisante de esporos de atordoamento na sala. Green e Yellow entraram imediatamente depois com a adrenalina aumentando. Green manteve sua arma pronta, preparada para qualquer ameaça repentina, enquanto Yellow estava preparada para usar seus formidáveis poderes psíquicos se a situação exigisse. Ao entrar no espaço mal iluminado, a equipe encontrou Domino amarrada e incapacitada por vergalhões de aço retorcidos que haviam sido habilmente enrolados em seus braços e pernas. Sua forma inconsciente estava caída contra a parede, sua respiração superficial e difícil. Vê-la num estado tão vulnerável era desconcertante, para dizer o mínimo. Do outro lado da sala, eles notaram Austin sentado casualmente em uma mesa pequena e bagunçada, sua atenção aparentemente absorvida por alguns papéis espalhados à sua frente. Ao lado dele, o sonolento Pokémon do tipo psíquico Musharna mastigava uma tigela fumegante de macarrão, aparentemente alheio à atmosfera tensa e potencialmente perigosa que de repente envolveu o trailer para casa. Ei, pessoal, Austin cumprimentou com indiferença, finalmente olhando para cima e reconhecendo a entrada do grupo na sala. Lucario deu um passo à frente, sua aura poderosa brilhando brilhantemente enquanto ele observava a cena perturbadora diante dele. O que está acontecendo aqui? Ele exigiu, sua voz profunda e ressonante ecoando pelos limites apertados do trailer. Quer macarrão? Austin perguntou, aparentemente não se incomodando com a intensidade da situação. Pikachu entrou na conversa, nunca deixando passar uma refeição em potencial. Desculpe, Pikachu, não tem ketchup? Austin respondeu com um toque de diversão em sua voz. Pikachu suspirou, suas orelhas caídas ligeiramente em decepção. Parágrafo MAC. Marill, apesar de ser um Pokémon do tipo água, pertence à mesma família evolutiva de Plusle, Minun, Pachirisu e Pikachu. Eles são recém-chegados ao mundo Pokémon, uma criação do Pleistoceno contemporâneo aos humanos. Espécimes de um Pokémon de cor azul e em algum lugar entre ele e o formato de Pikachu foram encontrados no gelo glacial e apelidados de Pika-Blue pela mídia, um nome ocasionalmente e erroneamente aplicado até mesmo ao verdadeiro Marill. Embora os Pikachu modernos sejam péssimos nadadores, seus ancestrais eram criaturas anfíbias e voadoras que caçavam com eletricidade e atacavam peixes à maneira de Chinchou e Lantur. Às vezes, ainda hoje, é encontrado um Pikachu que não perdeu a habilidade de surfar ou voar, embora nunca as duas, e Marill descende desse Pikachu surfista. Sua cor mudou para permitir a camuflagem na água, o formato do corpo tornou-se extremamente flutuante e a cauda encheu-se de óleo, podendo até ser usada como dispositivo de flutuação, fazendo com que precisem de pouca energia para nadar. Até a dieta deles mudou drasticamente.
Pikachu são insetívoros, embora seus ancestrais complementassem sua dieta com pequenos peixes e pássaros. Marill, no entanto, é completamente herbívoro, uma mudança tão dramática que fez com que alguns se perguntassem se Marill seria apenas um caso de evolução convergente. Mas a evolução pode funcionar rapidamente em tempos de desespero, pois o oceano em que Marill nasceu ficou tão árido pelo frio que não sobrou nenhum peixe ou susquite para comer, apenas algas marinhas. Embora seus ancestrais tenham desaparecido com sua ilha natal, os Marill, que mudaram enormemente, sobreviveram. Capítulo 354. Mudança de ponto de vista. Aterro sanitário da cidade de Celadon? O trailer para casa estava uma bagunça, cheio de restos de uma busca apressada. Green vasculhou armários e gavetas, escolhendo qualquer coisa de valor ou significado. Pikachu e Peach estavam brincando com uma dominó amarrada e amordaçada, cutucando-a com narizes curiosos enquanto ela era nocauteada contra o vergalhão que a mantinha no lugar. Yellow estava nervosa, andando nervosamente de um lado para outro enquanto observava qualquer sinal de problema. Austin e Lucario trabalhavam juntos, examinando pilhas de documentos e evidências. Austin folheou extratos bancários falsos, assinaturas forjadas e e-mails incriminatórios, seus olhos examinando as páginas em busca de algo importante. Lucario usou seu olfato apurado para detectar quaisquer aromas persistentes que pudessem levar a mais pistas. Assim que Austin estava prestes a passar para a próxima pilha de papéis, seus olhos capturaram algo que o fez parar. Era uma carta importante, escrita em negrito, em caligrafia oficial, e endereçada a Domino. Agente Dominó, espero que esta carta te encontre bem. Tem um assunto muito urgente que requer sua atenção imediata. Como todos sabem, a família Amano é uma família bastante interessante, e eles poderiam ajudar a equipe Rocket a atingir seus objetivos muito mais rápido. Eles têm sido uma pedra no nosso caminho há muito tempo, mas com a longa linha de sucessão do chefe da família, podemos não conseguir o apoio da família por causa do tempo em que a Operação Chuvas foi realizada. Neste domingo, quero que você cumpra uma missão muito delicada. Preciso que você rapte Erika Amano, a filha mais nova da família Amano. Não machuque um fio de cabelo da cabeça dela, preciso dela viva e ilesa. Ela será substituída pelo nosso agente Duplica, que se infiltrará na família Amano e entrará na linha de sucessão. Entendo que será uma tarefa difícil, mas tenho fé em suas habilidades. Preciso que você seja discreto, rápido e, acima de tudo, profissional. Não podemos permitir-nos quaisquer deslizes ou erros. A Liga Pokémon está em alerta máximo por causa do colapso mental de Erika e eles vão transportá-la para a sede da Liga Pokémon para fazer terapia psíquica. Tomei os cuidados necessários para garantir que o agente Duplica possa se passar por Erika Amano sem levantar suspeitas. Ela foi minuciosamente informada e treinada para esta missão e terá todas as informações e recursos necessários à sua disposição. Lembre-se, o tempo é essencial. A família Amano e a Liga Pokémon não devem suspeitar de nada e devemos agir rapidamente. Anexei os detalhes da missão a esta carta, incluindo o local e a hora do sequestro. Estarei monitorando a situação de perto e estarei disponível para ajudá-lo no que puder. Sei que posso contar com cada um de vocês para cumprir esta missão com o máximo rigor e cuidado. O futuro da nossa organização depende disso. Seu no sindicato. Lionel Giovanni. Austin parou de ler a carta antes de entregá-la a Lucario, pois sua mente ficou em branco. Austin não esperava que Duplica, um personagem secundário recorrente do anime, fizesse parte da equipe Rocket. Isso significa que outros personagens do anime poderiam ter papéis diferentes neste mundo? Austin se perguntou. O interior do trailer estava tenso, com um ar de pânico emanando de Yellow enquanto ela se apoiava na parede, os olhos arregalados de medo. Eles estão vindo, ela gritou, sua voz tremendo de alarme. Posso sentir alguém lá fora. Green, que estava vasculhando o espaço desordenado, entrou em ação. Com o movimento do pulso, Dit transformou Green na semelhança de Domino, completo com as mesmas roupas e características robustas. Fique calmo, Yellow, disse ela com a voz calma e tranquilizadora. Eu cuidarei disso. Respirando fundo, ela caminhou até a porta do trailer e a abriu, revelando uma figura parada do lado de fora, na penumbra do sol poente. A figura estava vestida com uma roupa preta elegante, com um logotipo estampado no peito que os marcava como um agente da equipe Rocket. A remessa está pronta, disse o agente, com a voz fria e sem emoção. Onde você quer que seja entregue? Green, ainda disfarçada de Domino, inclinou a cabeça para o lado. Que remessa? Ela perguntou, seu tom uma mistura de confusão e curiosidade. O envio de órgãos, respondeu o agente, com uma pitada de suspeita rastejando em sua voz. Antes que ele pudesse continuar, ouviu-se um som alto de vômito vindo de dentro do trailer, seguido pelo som de líquido caindo no chão. Green rapidamente adotou uma expressão de vergonha e cobriu a boca com a mão. Sinto muito, disse ela com a voz cheia de falsos pedidos de desculpas. Meu parceiro, ele não aguenta ver sangue. Ele ficará bem em um momento. O agente parecia inseguro, seus olhos indo e voltando enquanto considerava o que fazer. Quando ele estava prestes a fazer outra pergunta, houve um grande estrondo, seguido pelo som de vidro quebrando. Os olhos do agente se arregalaram de medo quando Green disse calmamente. Sinto muito, mas estamos ocupados agora, disse Green, com a voz prosaica enquanto pegava um pano para limpar o sangue do rosto. Você terá que cuidar da operação sem mim. O agente não precisou ser avisado 2 vezes. Com um rápido aceno de cabeça, ele se virou e desapareceu na noite, deixando Green fechando a porta do trailer atrás dele. Lá dentro, Yellow estava tentando o seu melhor para se controlar, com as mãos tapando os ouvidos enquanto lutava para bloquear os sons do mundo. Sua respiração era ofegante e seus olhos estavam selvagens de terror. Austin estava ao lado dela em um instante, com a mão em seu ombro enquanto sussurrava palavras suaves em seu ouvido. Está tudo bem, Yellow, disse ele com a voz calma e reconfortante.
Você está seguro agora. Ela respirou fundo, seus olhos encontrando os dele enquanto tentava recuperar o controle de si mesma. Sinto muito, ela sussurrou com a voz trêmula. Eu não consegui lidar com isso. Não há nada para se desculpar, respondeu Austin, com um pequeno sorriso nos lábios. Estamos nisso juntos, lembra? Parágrafo Maki. Durante a maior parte da história japonesa, a região hoje conhecida como Kanto foi chamada de Azuma, em homenagem à sua população de Azumarill. Este nome surgiu porque as bolhas Azumarill eram um dos produtos de exportação mais valiosos da região, e também porque, sendo raro o Electabuzz seu único predador natural na área, sua população explodiu até se tornarem tão comuns quanto Tentacool e Tentacruel são hoje. No final da era Sengoku, um senhor que confiava na desorientação através de bolhas e poderosos ataques de água recrutou batalhões inteiros de Azumarill para suas forças armadas para fazer uso de sua nova tática, despovoando a natureza selvagem. Ele foi vitorioso batalha após batalha até se tornar Shogun de fato, se não de nome, e com sua nova conquista vieram inúmeros castelos para a guarnição. Azumarill foi enviado de castelo em castelo como guarnição, a maior parte de seu exército vindo com ele quando ele se mudou para a capital, na cidade de Ekrutiak. Com o tempo, à medida que o poder corrompe, este senhor se tornou um tirano que temia tanto a rebelião que forçou todos os Azumarill selvagens a entrarem em seu exército, acreditando que só poderia ser derrotado por sua estratégia. Ele temia especialmente a rebelião de sua terra natal, que foi despojada de vida selvagem e treinou Azumarill, exceto o seu, e renomeado para Kanto. E foi tudo em vão, pois quando ele morreu, nenhum outro conseguiu imitar a sua estratégia, mas os seus sucessores mantiveram a política de terror durante séculos. As guarnições de Azumarill foram libertadas por senhores que não sabiam como usá-las. Algumas populações foram para o mar ou extinguiram-se, mas os descendentes de outras sobreviveram até ao presente. No entanto, os Azumarill, apesar da sua proibição, não foram esquecidos em Kanto. Eles continuam a aparecer em muitos programas de televisão de sucesso da região, como Azumarill Daioh até hoje. Capítulo 355. A televisão está cheia de histórias, desde a pobreza até a riqueza. Histórias cheias de superação de adversidades. Eu, uma vez, acreditei nisso se trabalhasse duro e nunca desistisse. Eu também poderia me tornar uma dessas histórias. 10 anos atrás? O sol estava escaldante no céu, lançando um brilho dourado no campus da escola. O som de risadas e conversas ecoava pelo ar, enquanto os alunos perambulavam, alguns indo para a aula, outros para atividades extracurriculares. Mas em um canto isolado, uma garota de cabelos verdes chamada Duplica lutava desesperadamente contra seus algozes. Matilda, a líder dos agressores, era uma mulher alta e de ombros largos, com uma carranca permanentemente gravada no rosto. Ela tinha um queixo pontiagudo e olhos penetrantes que brilhavam com crueldade. Seu cabelo estava penteado em um corte elegante e ela usava uma jaqueta de couro preta sobre uma camiseta branca, jeans rasgados e botas de combate. Na mão, ela segurava uma carta, que brandia na frente de Duplica com um sorriso de escárnio. O que temos aqui? Matilda disse, sua voz cheia de desdém. Um convite para o Pokémon Model College of Fine Arts? Que fofo! Seus cúmplices riram, provocando Duplica com insultos. Você? Uma modelo? Um deles disse rindo. Você não conseguiria sair de um saco de papel. Eu te desejo o melhor, verdadeiramente. Mas e se não der certo? Depois de faltar ao ensino médio e se gabar para todos que você será modelo, não seria tão humilhante se você fosse reprovado? Você não preferiria morrer? Por que você está com ciúmes? Ah, sem chance. Ei! Matilda sacou uma faca borboleta enquanto os outros valentões agarravam Duplica. Somos praticamente irmãs, você e eu, é por isso que gostaria de ajudá-la a remover aquela verruga feia do seu lindo rosto branco. Não se preocupe, terei cuidado. Você sabe melhor do que ninguém o quão habilidoso eu sou. Eu não posso prometer que vai sarar antes de sábado. O coração de Duplica afundou ao ouvir as palavras dos agressores. Fique quieto, Duplica. Você não iria querer que eu cometesse um erro, não é? Por favor, me desculpe. Vou parar de me gabar. Minha cara não. Duplica gritou enquanto lágrimas rolavam pelo seu rosto. Os bullies pararam um pouco antes de começarem a rir. Que bagunça! Como diabos ela acha que pode se tornar uma modelo assim? Acho que não há necessidade de nos preocuparmos. Eles nunca deixariam um porco como ela passar em 1 milhão de anos. Mas ei, até os porcos deveriam poder sonhar. Estaremos esperando ansiosamente pelo seu retorno. Duplica caiu de joelhos ao sentir seu sangue ferver com as palavras dos valentões. Você viu o nariz dela escorrendo? Hilário. Duplica rangeu a pedra perto dela ao sentir uma onda de raiva e determinação. Ela havia trabalhado tanto para ter esta oportunidade e não iria permitir que um grupo de valentões tirasse isso dela. Ela fez uma promessa a si mesma que faria com que eles se arrependessem, que ela lhes mostraria do que ela era feita, que ela se tornaria uma estrela. Duplica estava na plataforma do metrô subterrâneo de Celadon City. O zumbido dos trens podia ser ouvido à distância enquanto o som ecoava pelas paredes de concreto da estação. O sistema de para ganhou vida, anunciando a chegada do próximo trem com uma voz robótica. As pessoas se agitavam ao seu redor, seus movimentos eram frenéticos enquanto lutavam por espaço na plataforma lotada. Duplica ficou à parte, uma figura imóvel em meio ao caos. Ela estava vestida com uma roupa simples e prática, o casaco de um tom green claro que complementava seu cabelo.
O tecido estava gasto, com as bordas desgastadas, mas fornecia calor contra o frio do ar subterrâneo. Ela segurava uma bolsa pequena e surrada na mão esquerda, com o olhar fixo em seu conteúdo. Ela contou cuidadosamente o dinheiro que havia dentro, os olhos semicerrados na penumbra da estação de metrô. As luzes fluorescentes bruxuleantes lançavam um brilho misterioso sobre a cena, criando sombras profundas que dançavam ao longo da plataforma. O cheiro de óleo e maquinaria enchia o ar, e algum rato ocasional corria pelos trilhos. Apesar do ambiente nada ideal, Duplica permaneceu concentrado, contando cada moeda e nota com muito cuidado. Tudo bem. Então eu economizei $200. Então $30 que roubei deles. Mas, e se eu não passar? Ainda faltam 5 dias para a entrevista. Tenho certeza que posso fazer dura tanto tempo. Duplica pensou enquanto roía as unhas. Roendo as unhas de novo. Vou precisar largar esse hábito se me tornar modelo. Ok. Pare de se preocupar. Duplica, não se acovarde agora. Tudo vai dar certo. Duplica disse a si mesma antes de pensar. Não tenho mais para onde ir. Vou surpreender os juízes. Se realmente existe um Deus, ele nunca abandonaria alguém como eu, que mais precisa de sua ajuda. Duplica estava do lado de fora da estação de metrô da cidade de Vermilion, parecendo desgrenhada e confusa. O condutor e um guarda estavam na frente dela, gritando e acenando com as mãos. Como você pode não notar alguém remexendo em sua bolsa? Não havia mais ninguém no carro. Você deveria pelo menos tê-la colocado no bagageiro acima de você. Não tenho certeza se podemos rastrear uma única carteira de qualquer maneira. Está ficando tarde. Dê-nos suas informações de contato e volte para casa. Duplica sentiu seu coração afundar antes de fugir enquanto gritava. Está tudo bem. Não havia muito dinheiro lá de qualquer maneira. Perder? Enquanto Duplica corria, ela não pôde deixar de pensar. Esse foi todo o meu dinheiro. O que eu faço agora? O céu noturno era uma tela de estrelas e a lua brilhava, lançando um brilho prateado sobre o parque. Duplica estava sentada em um banco de madeira, cercada pela quietude da noite. Os únicos sons eram o chilrear distante dos grilos e o farfalhar das folhas na brisa leve. Ela ficou ali sentada, perdida em pensamentos, com os olhos fixos no chão. Pelo menos não perdi meu cartão do caixa eletrônico, pensou Blanca consigo mesma. Ela olhou o saldo de sua conta e percebeu que mal tinha $40. Será suficiente? Ela imaginou. Blanca estava tentando descobrir suas opções para os próximos dias. Ela sabia que uma casa de banho aberta a noite toda cobrava $10 por noite, mas pensou em talvez encontrar um café. Ela poderia conseguir água de graça em um banco, mas e a comida? Se ela comesse apenas 2 vezes por dia a $1 cada, isso já seria $10 depois de 5 dias. Ela precisava guardar pelo menos $10 para se lavar antes da audição. Lágrimas começaram a brotar dos olhos de Duplica, mas ela rapidamente disse a si mesma para não chorar. Isso não vai mudar nada, ela sussurrou para si mesma. Pelo menos não pode ficar pior do que isso. Duplica estava sentada no banco do parque, seus pensamentos a milhões de quilômetros de distância enquanto olhava para o céu noturno. As estrelas cintilavam acima dela, brilhando como diamantes contra a escuridão. Ela observou os primeiros flocos de neve começarem a cair, suas formas delicadas flutuando na terra. O que ela não sabia era que o pior ainda estava por vir. Vermilion City, Faculdade Pokémon de Belas Artes. O Pokémon College of Fine Arts é um edifício impressionante e magnífico, situado no coração da cidade. Possui uma arquitetura gótica de tirar o fôlego, com torres imponentes e esculturas complexas. O edifício principal é em pedra, com vitrais que permitem a entrada de raios de luz no interior. A entrada é marcada por um grande arco, com colunas imponentes e esculturas intrincadas do trio do Deus do Tempo adornando suas laterais. No interior do auditório, somos recebidos por um magnífico salão, com paredes revestidas de folhas de ouro e cortinas de veludo. O teto é uma obra-prima de pinturas a fresco, retratando cenas das maiores batalhas Pokémon. O palco é amplo, com piso de madeira polida, holofotes e telão. No palco, Duplica ficou com total confiança enquanto os jurados a elogiavam por seu estilo e beleza. Você é corajoso, vou admitir. É meu único trunfo e minha melhor qualidade. Ok, então é hora de sua sessão de fotos. Dê-me qualquer pose que desejar. Escolha com sabedoria, só temos tempo para uma foto. Ao ouvir as palavras do juiz, Duplica sorriu antes de desaparecer enquanto estendia as mãos para os juízes e posava com um olhar indiferente no rosto, mas alguns podiam ver um pequeno sorriso nela. Eu me tornarei modelo se conseguir passar neste teste. Uma obra de arte viva. Todos vão me valorizar, mesmo depois de eu estar morto e enterrado, se ainda houver fotos minhas. Então, olhe para mim. Olhe para mim. Olhe para mim. Olhe para mim. Tire minha fotografia. Por favor, me dê seu amor. Os juízes sorriram para a fotografia de Duplica. Que escolha incomum. Geralmente, eles dão um sorriso tímido e tentam parecer bonitos. Mas não é ruim, não é? Um dos juízes dirigiu-se a Duplica. Vejo aqui que seu endereço é um orfanato. Você é órfão? Duplica perguntou com um rosto inexpressivo. Por que isso importa para a modelagem? Precisamos saber se vamos contratá-lo. A mente de Duplica apenas ouviu as palavras "assine-me", como ela exclamou. Sim, sou órfão. Se eu falhar aqui hoje, não terei outro lugar para ir. Preciso me tornar um modelo hoje, não importa o que aconteça. Estou mais desesperado por isso do que qualquer outra pessoa. Ninguém quer isso tanto quanto eu faço. Não vou dizer que farei o meu melhor, isso é um dado adquirido. Farei tudo o que você me pedir. Então, por favor. Duplica parou ao ver os rostos dos juízes. Oh, eles não estão mais sorrindo. O que eu estava pensando? Devo parecer tão patético. Eles não poderiam se importar menos com a minha vida. Minhas pernas estão fracas. Um dos juízes riu e respondeu Duplica. Você sabe que não é o primeiro a vir aqui com uma história triste, certo? De qualquer forma, vamos tirar mais uma foto e pronto.
Você poderia nos dar uma olhada por cima do ombro? Duplica acenou com a cabeça enquanto se virava, mas seu calcanhar quebrou de repente quando ela caiu no palco quando alguém correu até ela. Senhorita, você está bem? Duplica levantou a mão querendo agradecer a pessoa que veio ajudá-la, mas vê-los desprezá-la fez a mente de Duplica projetar seus valentões na pessoa que veio ajudar. A boca de Duplica inchou quando ela vomitou no palco. Ouvir o som de seu vômito atingindo o palco fez com que o coração de Duplica afundasse enquanto ela olhava para os juízes que a olhavam com desgosto. Senhorita Duplica, por favor, saia do palco. Não, não, eu posso. Senhorita Duplica, por favor, saia do local. A mente de Duplica ficou em branco ao ouvir essas palavras. Duplica estava sentada no bar, os dedos batendo preguiçosamente na superfície lisa do balcão de madeira. A sala estava mal iluminada com o brilho das velas lançando um brilho quente e reconfortante nos rostos dos clientes. Foi uma noite tranquila no bar, com apenas algumas pessoas espalhadas pela sala, perdidas em pensamentos. Vestida com um vestido vermelho esvoaçante que abraçava suas curvas nos lugares certos, Duplica parecia uma mulher que tinha tudo. Seu cabelo longo e escuro caía em ondas suaves pelas costas e seus olhos brilhavam com determinação feroz. Mas apesar de seu exterior glamouroso, a mente de Duplica estava consumida com pensamentos sobre seu recente fracasso na audição. Ela dedicou seu coração e alma àquela performance, apenas para ser rejeitada no final. Foi um golpe esmagador, do qual ela não tinha certeza se algum dia se recuperaria. Enquanto ela tomava um gole lento do líquido âmbar profundo em seu copo, o sabor quente e aveludado encheu seus sentidos, acalmando momentaneamente sua mente perturbada. Mas a trégua durou pouco, pois um homem se aproximou dela do outro lado do bar. Ele era alto e bem vestido, com um rosto anguloso e um ar de superioridade. Duplica sentiu uma pontada de aborrecimento ao olhar para o copo. Com licença, senhorita, disse ele, sua voz cheia de condescendência. Você tem ideia de quanto custa essa bebida? Duplica ergueu uma sobrancelha, sua irritação aumentando a cada momento que passava. Sim, eu quero, ela respondeu, sua voz afiada. E daí? O homem sorriu, claramente gostando do poder que exercia sobre ela. Bem, depois do seu fracasso na audição de hoje, não tenho certeza se você pode pagar por isso, disse ele, suas palavras como veneno. Duplica sentiu uma onda de raiva e vergonha tomar conta dela, mas deixou isso de lado, determinada a não deixar esse homem tirar o melhor dela. O que você quer? Ela perguntou, sua voz fria. O homem se inclinou, seus olhos brilhando com um brilho predatório. Faço parte de uma nova organização, disse ele com a voz baixa e suave. E acho que você seria uma adição valiosa à nossa equipe. Com suas habilidades, você nunca mais terá que se preocupar em comprar as coisas boas da vida. Duplica olhou para ele com ceticismo, estreitando os olhos em suspeita. O que você quer que eu faça? Ela perguntou, sua voz cautelosa. O homem sorriu e Duplica sentiu os cabelos de sua nuca se arrepiarem de alarme. Basta pensar nisso, disse ele. Minha organização tem os recursos para ajudá-lo a realizar seus sonhos de estar no palco mundial. Tudo o que você precisa fazer é se juntar a nós. Duplica olhou para o cartão que ele lhe ofereceu, com a mente cheia de incerteza. Ela ficou intrigada com a oferta, mas também desconfiada das verdadeiras intenções do homem. Qual é o nome da organização? Ela perguntou. Equipe Rocket, respondeu o homem, com uma sugestão de sorriso nos cantos de sua boca. Duplica tomou outro gole de sua bebida, sua mente girando com possibilidades. Seria esta a sua chance de realizar seus sonhos? Ou foi tudo apenas uma armadilha, um estratagema para atraí-la para uma vida de perigo e engano? Enquanto o homem continuava a falar, suas palavras eram como veneno de mel em seus ouvidos. Naquele dia, Duplica tomou a pior decisão de sua vida. 10 anos mais tarde. Cidade selada, um ginásio? A noite estava calma, a lua lançando uma luz pálida sobre as ruas desertas. No ginásio Pokémon, Erika fechou o ginásio durante a noite. Ela estava vestida com uma roupa justa de tênis vermelho e branco, seus longos cabelos escuros presos em um rabo de cavalo. Ao trancar a porta, ela soltou um pequeno suspiro e esticou os braços, o som de suas juntas estalando ecoando na noite silenciosa. Erika caminhou em direção às máquinas de venda automática com passos leves e graciosos. Ela estava pegando um lanche quando avistou uma figura encostada na parede, o corpo iluminado pelo brilho suave da luz da rua. O coração de Erika acelerou quando ela viu o homem. Ele era alto e orgulhoso, com um físico que poderia facilmente aparecer na capa de uma revista de fitness. Ele estava vestido com uma jaqueta de couro preta que abraçava seus ombros largos, um par de jeans desbotados que se agarravam às suas pernas tonificadas e um par de botas de combate que acrescentavam um ar de perigo à sua aparência já marcante. Erika sentiu os joelhos fraquejarem enquanto ficava ali parada, olhando para ele com admiração. Ele tinha um rosto bonito e robusto, com um queixo esculpido que era acentuado pela barba por fazer que abraçava seu rosto. Seus penetrantes olhos verdes pareciam olhar através dela, e Erika sentiu uma vibração no peito ao olhar para eles. Ela tentou parecer calma, aproximando-se dele com um sorriso sedutor. Olá, disse ela, tentando soar o mais casual possível. O que traz você a este lado da cidade? O homem sorriu de volta, seus lábios se curvando em um sorriso encantador. Na verdade, estou aqui para a competição de atuação Pokémon, disse ele. Espero impressionar os jurados e levar para casa o prêmio principal. O sorriso de Erika desapareceu ao ouvir isso. A competição de atuação Pokémon era o sonho de sua vida, mas sua vida atual a impediu de perseguir esse sonho. Ei, eu conheço um bar incrível. Você quer ir lá? O homem se inclinou para Erika com um lindo sorriso. Ah, então mostre o caminho.
Ela pegou o homem pela mão, levando-o até o fundo do ginásio onde ficava a entrada do bar secreto. A porta estava escondida pelas paredes enquanto Erika puxava seu cartão e a porta examinou antes de se abrir, revelando um beco pequeno e escuro. Eles entraram, onde foram recebidos pelo brilho quente de lanternas mal iluminadas e pelo suave zumbido da música ao fundo. O bar era pequeno, aconchegante e intimista com teto baixo e vigas de madeira que cruzavam o teto. Um grupo de treinadores que trabalhavam na academia de Celadon City estava sentado no bar, rindo e conversando, os copos tilintando sob a luz suave. Erika se aproximou do barman e pediu 2 drinks. Ela entregou uma ao homem, erguendo a taça em um brinde. Para novos começos, disse ela antes de tomar um gole. A bebida era suave e doce, e Erika relaxou ao se encostar no bar. A noite estava chegando ao fim e Erika se sentia cada vez mais embriagada. Ela tropeçou um pouco ao pegar o homem pela mão, levando-o para o fundo do ginásio. Os outros treinadores olharam para eles antes de bufarem. Eles conheciam o hábito de seu líder de fazer sexo casual. Na parte de trás do ginásio havia um elevador escondido que apenas alguns poucos conheciam, e Erika era uma delas. Ela empurrou o homem para dentro, a porta fechando atrás deles com um leve barulho. Enquanto desciam, Erika podia sentir o coração batendo forte no peito. Duplica em seu disfarce de Erika agiu como se nunca tivesse trazido ninguém aqui antes, e ela não tinha certeza do porquê estava fazendo isso agora. O homem pareceu sentir a hesitação dela e pegou a mão dela, apertando-a suavemente. As portas do elevador se abriram, revelando um conjunto secreto de salas. Erika empurrou o homem para dentro de um dos quartos. O homem corou e olhou para baixo e então sentiu 2 dedos presos sob seu queixo. Duplica quando Erika o puxou um pouco mais para perto e depois prendeu seus lábios aos do homem. O homem instantaneamente fechou os olhos e colocou a mão na coxa de Erika. O homem agora tem uma mão na cintura de Erika e a outra em sua nuca, o polegar roçando sua bochecha e puxando-a para mais perto. Erika, também conhecida como Duplica, então retirou uma expressão de terror em seu rosto. Algo estava errado. A textura dos lábios do homem estava toda errada. Aqueles não eram os lábios de um homem. Duplica deu um passo para trás. Percebendo que algo estava errado, sua mão foi até a boca enquanto ela engasgava de horror. Os olhos do homem brilharam na penumbra e Erika percebeu que eles não eram humanos. De repente, Duplica caiu no chão, inconsciente, enquanto um alter-alfa brilhante emergia das sombras. O rosto de Austin se transformou, revelando sua verdadeira identidade quando ele tocou os lábios com um rubor. Alter sorriu, brandindo uma foto de Austin disfarçado, parecendo beijar Erika. Alter, você não pode estar falando sério. Quequeque. Qual é? Meus lábios mal tocaram os dela. Dito estava cobrindo meu rosto. Na verdade, Dito foi beijado. Quequeque. O que você quer para a foto? Queque. Não estou me vestindo de Lopune só para você pregar uma peça no fóssil ambulante que alucariu. Alter gargalhou, acenando provocativamente a foto na frente do rosto de Austin. Parágrafo Mac. Hoje Sudovuodo é visto como um pequeno Pokémon triste que deseja ser uma árvore quando for lembrado. Na época em que as florestas não eram reservas de vida selvagem espalhadas ou lares para Pokémons insetos fracos, mas símbolos temíveis do poder da natureza, Sudovuodo, como Salzbuck, eram vistos como uma espécie de espírito da floresta que protegia as árvores, escondendo-se como Voltorvor ou ninjas entre elas. Seja construindo vastos muros de rocha para combater incêndios florestais ou espantando grandes tipos voadores como Charizard, que arrancam árvores inteiras do chão para comê-las, Sudovuodo lutou incansavelmente para defender todas as árvores que puderam salvar. Os Sudovuodo desta época davam a impressão de árvores altas, pois os Sudovuodo crescem tão lentamente quanto as árvores, e os pequenos Sudovuodo, semelhantes a arbustos, tão frequentemente vistos pelos treinadores, são mudas em comparação com aquelas que ainda existem, sem serem detectadas em muitas florestas hoje. Eles são incapazes de oferecer resistência significativa contra as indústrias madeireira e de papel e se contentam em quebrar motosserras e machados com o corpo sempre que um infeliz madeireiro os confunde com uma árvore e depois fogem para se misturar de volta à floresta e danificar mais equipamentos outro dia. A pedra Sudovuodo é em si um material de construção muito mais valioso do que a madeira, normalmente vista apenas em palácios reais e propriedades aristocráticas. É valioso não por causa de sua raridade, mas porque a única maneira de colher um Sudovuodo antigo é ameaçar sua casa com força esmagadora, normalmente um exército inteiro, e prometer poupar a floresta ao custo de sua própria vida. Essas promessas geralmente são cumpridas, pois quando não são, os outros Sudovuodo da floresta cobram um preço enorme por essa traição, e as próprias paredes do palácio muitas vezes desabam misteriosamente. Capítulo 356. Austin ficou na sala, olhando para a forma inconsciente de Erika que estava deitada no chão. A sala estava em silêncio, exceto pelo som da respiração superficial de Austin. De repente, o rosto de Erika derreteu revelando a forma inconsciente de Duplica enquanto Dito atacava Austin, seu rosto explodindo em um rosto rosnado enquanto se aproximava dele. Não tão rápido, Austin gritou, enquanto seu rosto derretia. Em um instante, o Dito de Austin interceptou o Dito de Duplica no ar, e as duas criaturas lutaram uma com a outra. Transformar. Austin comandou, e seu Dito obedeceu, transformando-se em um xenomorfo no ar. Enquanto o xenomorfo e o Dito se enfrentavam no ar, a sala tremia com sua luta feroz. O Dito de Duplica, percebendo o perigo que corria, rapidamente se transformou em um xenomorfo também.
Os dois xenomorfos se enfrentaram no pequeno quarto, seus assobios e cliques enchendo o quarto. O xenomorfo de Duplica era um pouco menor, mas mais rápido, e se lançou em direção ao xenomorfo de Austin, atacando-o com suas garras afiadas. O xenomorfo de Austin contra-atacou com sua cauda alongada, atingindo o xenomorfo de Duplica no peito e fazendo-o voar para trás. O xenomorfo de Duplica se levantou e avançou novamente, desta vez para dar uma mordida no pescoço. O xenomorfo de Austin se esquivou para o lado e bateu com o punho nas costas do xenomorfo de Duplica, fazendo-o tropeçar, mas optou por revidar. O dito de Austin se transformou em uma parede de aço, bloqueando o ataque do xenomorfo. O xenomorfo rosnou e bateu a cabeça contra a parede, mas não foi páreo para o aço resistente. O dito então se transformou em lama, escorrendo sob as pernas do xenomorfo e fazendo-o escorregar e deslizar no chão. O xenomorfo rugiu e atacou o dito, mas era escorregadio demais para pegá-lo. Em um momento de desorientação, o xenomorfo de Duplica olhou em volta para ver onde Dito estava escondido e atacou o que pensava ser a forma de Dito, mas acabou sendo um truque. Dito se transformou em um travesseiro, e o xenomorfo bateu nele com um baque surdo. Dito então se transformou em uma cama, prendendo o xenomorfo sob seu colchão macio. O xenomorfo lutou e se debateu, mas não conseguiu escapar das garras do Dito. Termine com isso, Idem. Austin comandou com urgência. Sem hesitar, Dito se transformou em um martelo gigante, pairando sobre o xenomorfo preso. Com o comando final, Austin ordenou que seu Dito terminasse a batalha. Dito se transformou em um martelo gigante, esmagando o xenomorfo preso com toda a sua força. O xenomorfo soltou um grito final e ficou imóvel enquanto se transformava novamente em Idem nocauteado. Austin bateu palmas para seu Dito, que voltou à sua forma original, desviando o olhar timidamente enquanto Alter ria de todo o espetáculo. Bom trabalho, Idem. Austin disse enquanto dava tapinhas em seu amigo gelatinoso. Respirando fundo, Austin fechou os olhos e se concentrou em sua aura, permitindo que ela se expandisse e sentisse o ambiente ao seu redor. Ele sentiu a pulsação de energia que fluía pelo prédio e os batimentos cardíacos de cada criatura viva dentro dele. Ele então pediu a Dito para transformá-lo em Erika, e a criatura obedeceu, transformando Austin em uma duplicata feminina de seu oponente. Alter riu ainda mais, rolando no chão de alegria enquanto Austin estava ali disfarçado. A transformação foi perfeita, até o último detalhe. Austin se parecia com Erika, desde o cabelo esvoaçante até os traços delicados de seu rosto. Foi um pouco desconcertante, para dizer o mínimo. Enquanto caminhavam pela mansão, Austin manteve seus sentidos alertas, sua aura agindo como um sexto sentido. Ele podia sentir a energia das pessoas ao seu redor, a paixão e o desejo que pulsavam em seus corpos. O som de gemidos e sussurros enchia o ar, enquanto os casais se entregavam às suas fantasias mais íntimas. Austin tossiu em sua mão para sair do constrangimento enquanto eles saíam da sala e entravam no corredor gigante. O corredor era uma extensão extensa, com tetos abobadados e lustres ornamentados que lançavam um brilho dourado e quente sobre tudo. Austin era cuidadoso em seus movimentos, seus sentidos aguçados enquanto tentava passar despercebido. Finalmente eles chegaram a uma porta estranha, que pedia leitura facial, impressão digital e código. Austin podia sentir a energia da porta, uma rede complexa de circuitos e mecanismos que pulsava com um leve zumbido elétrico. Respirando fundo, o rosto de Austin se contorceu em uma carranca quando sua mão bateu na porta de metal com um estrondo estrondoso, enviando ondas de choque por todo o corredor enquanto os alarmes começaram a soar. O som era ensurdecedor, ecoando pelos corredores vazios enquanto as pessoas saíam dos banheiros do outro lado. Eles estavam assustados, muitos deles gritando enquanto tentavam encontrar abrigo. Austin, enquanto isso, ficou imóvel, com a mão ainda na porta enquanto olhava ao redor para o caos que havia causado. Ele passou pelo buraco que havia feito e entrou na sala além. Foi uma visão estranha que o saudou quando ele entrou. A sala estava cheia de cogumelos, de todas as formas e tamanhos, crescendo do chão e subindo pelas paredes. O ar estava denso com fragmentos visíveis, uma névoa que pairava no ar e girava em torno dele. Os olhos de Austin se arregalaram enquanto ele observava a cena diante dele. Os cogumelos eram diferentes de tudo que ele já tinha visto antes. Alguns eram minúsculos, quase do tamanho de um botão, enquanto outros eram do tamanho de sua cabeça. Eles eram de todas as cores imagináveis, desde vermelhos e azuis brilhantes até verdes e roxos profundos. Eles pareciam brilhar na penumbra, lançando uma aura sobrenatural sobre toda a sala. No centro da sala havia um parasita brilhante, seu corpo pulsando com energia sobrenatural. Foi um espetáculo para ser visto, uma criatura que Austin reconheceu como Projeto Dreaman, um parasito mutante que foi projetado para se agarrar à psique de um indivíduo e forçá-lo a um estado de sonho perpétuo. As longas pernas do Parasec estavam estendidas, seu corpo subindo como se estivesse tentando alcançar o teto. Seus olhos estavam fechados como se estivesse em profundo estado meditativo. Você pode sentir seu coração queimando? Você pode sentir a luta interior? O medo interior? A luta e o medo dentro de mim estão além de qualquer coisa que sua alma possa imaginar. O Parasec exclamou com uma voz gutural que assustou Dito e fez com que ele se escondesse atrás do pescoço de Austin. Alter e Austin se entreolharam e depois olharam para o Parasec que levantou suas garras, ameaçadoramente. Skish, e Alter golpeou Parasec como um inseto. Você não pode me matar de uma forma que realmente importe. O parasita esmagado exclamou enquanto Alter riu e jogou um fogo-fato no inseto. Austin ignorou tudo, pois foi o que viu atrás do parasita que chocou Austin. Ali num canto da sala estava Erika. Ela estava em uma viagem de LSD, seu corpo contorcido em posições estranhas e não naturais enquanto ela murmurava e se contorcia.
Seus olhos estavam arregalados e cegos, suas pupilas dilatadas a ponto de parecerem ocupar toda a sua íris. Ela estava suando profusamente, o cabelo grudado no rosto enquanto murmurava frases estranhas e sem sentido. Austin se aproximou dela lentamente, seu coração disparado enquanto tentava entender o que estava vendo. Ele estava preocupado com ela quando estendeu a mão e tocou seu braço, tentando fazê-la se recuperar, mas ela não respondeu. Ela estava perdida em seu mundo, completamente inconsciente da presença dele. Centro da cidade de Celadon. Celadon City estava fervilhando de atividade, carros e caminhões obstruindo as ruas movimentadas enquanto buzinas soavam e motoristas xingavam. No trânsito havia uma determinada van da polícia cercada pelo caos da cidade. Lá dentro, Domino estava sentada satisfeita, dando uma grande mordida em um cheeseburger enquanto desfrutava da relativa paz de seu veículo. Quando ela estava prestes a dar outra mordida, a tela do painel se acendeu, exibindo o rosto de Giovanni, o chefe da equipe Rocket. Os olhos de Domino se arregalaram quando ela rapidamente largou o hambúrguer e atendeu a ligação. Senhor, tenho más notícias. O Projeto X escapou antes que eu pudesse fazer qualquer contato. Giovanni rapidamente notou as palavras de Domino. Domino disse Giovanni, sua voz severa e autoritária. Tenho um trabalho importante para você. Domino endireitou-se, sua atenção completamente focada no homem na tela. Sim, senhor, ela respondeu. Preciso que você vá ao ginásio Celadon, continuou Giovanni. Houve um distúrbio lá e preciso que você capture a pessoa responsável. Domino ergueu uma sobrancelha com expressão cética. Quem é esse? Ela perguntou. O autor do crime é atualmente desconhecido, mas eles assumiram o rosto de Erika. A polícia também foi chamada por eles, respondeu Giovanni. Seu tom não admitia discussão. Basta ir para a academia e cuidar disso e garantir que a Erika está bem. A equipe Rocket está nas últimas etapas do nosso plano. Não precisamos de mais atenção do que já temos. Domino suspirou, mas ela sabia que não deveria questionar as ordens de Giovanni. Entendido, disse ela. Eu cuidarei disso. Desta vez não fale. E com isso, a ligação terminou e Domino ficou sozinha com seus pensamentos enquanto tentava pensar no Projeto X antes que seus olhos brilhassem com energia psíquica enquanto um determinado conjunto de memórias acontecia. Você quer pizza, Abra? Domino perguntou enquanto se virava para o tipo psíquico atrás. Abra ergueu as duas mãos no ar e exclamou, nossa, pizza! Exatamente o que eu precisava para completar minha jornada em direção à obesidade mórbida. Mas claro, vou pegar uma fatia. Não tenho muito orgulho de aceitar de graça. Comida. Vou tomar isso como um sim. Parágrafo Mac. Eles não têm coroa na cabeça, apenas cabelos cacheados. Nenhuma reivindicação ao trono, exceto por uma pedra que é chamada de mágica porque os Pokémon estremecem quando são atirados contra eles. E no entanto, para os seus seguidores, Politoed poderia muito bem estar sentado no trono do Crisântemo e governar um vasto império. Os Politoed mantêm o poder da mesma forma que a maioria das monarquias, fazendo lavagem cerebral em seus súditos. Na ausência de um clero amigável pregando o direito divino dos reis, ou um apelo à glória da nação, Politoed faz lavagem cerebral em seus súditos à moda antiga, através da hipnose. O cabelo na cabeça contém o mesmo padrão das espirais de suas formas menores, junto com um pequeno redemoinho no peito. Permite uma hipnose muito mais completa do que a de seus antecessores. Polivir pode colocar um inimigo hostil para dormir, mas apenas Politoed pode colocar dezenas para dormir de uma vez, depois transformá-los em regimentos e liderar uma massa cambaleante de Pokémon em uma batalha sonâmbula. Suas batalhas são fúteis por pequenos e desnecessários pedaços de terra, e mostram pouco propósito a não ser proporcionar glória aos reis, como um jogo cósmico de civilização jogado com Pokémon. No entanto, ao contrário dos reis, eles se contentam em abandonar o campo quando o Pokémon inimigo desmaia, e se o território não vale nada é porque raramente saqueiam e exploram o que ganham. Devido à sua abundância na França e ao fato de reivindicarem a realeza, Politoed foi visto por muito tempo como um símbolo da França pré-revolucionária. Todas as qualidades negativas que Politoed possui foram atribuídas ao rei em panfletos de propaganda, e todas as qualidades positivas foram eliminadas das revistas científicas da época. Muitos Politoed perderam a cabeça durante o terror, apesar de seus pescoços curtos, e o Pokémon nacional da França foi trocado para o Polivrat. Capítulo 357. Mudança de ponto de vista. Sede da equipe Rocket. A fortaleza sombria do quartel-general da equipe Rocket assomava ameaçadoramente sobre a paisagem circundante. Suas imponentes muralhas pareciam pulsar com a energia das atividades nefastas da organização, e o icônico logotipo vermelho R, espalhado por toda a fortaleza servia como um lembrete constante do poder que ela detinha. Dentro da fortaleza, os corredores sombrios ecoavam os passos apressados de soldados e agentes, todos correndo para completar as tarefas designadas. Esses corredores levavam a um pesado conjunto de portas duplas, que guardavam o santuário interno do implacável líder da equipe Rocket, Giovanni. O escritório de Giovanni era luxuoso, repleto de decorações luxuosas e iluminado pelo brilho bruxuleante de velas. Sentado atrás de uma grande mesa de mogno, ele segurava um relatório detalhando o fracasso da missão do agente Domino de capturar o esquivo Projeto X. A decepção gravada em seu rosto era palpável enquanto seus dedos ficavam tensos nas bordas do papel. Sem aviso, uma rajada de vento varreu a sala, arrancando o relatório das mãos de Giovanni e colando-o em seu rosto. Irritado, ele retirou os papéis, apenas para encontrar a visão enervante de Melto sentado casualmente diante dele. Seu talento para o teatro não é divertido, disse Giovanni com a voz fria e uniforme. Melto deu um sorriso malicioso, seus olhos brilhando de diversão. A diversão é passageira, assim como a vida de vocês, humanos, respondeu ele. Não é por isso que você faz e quebra coisas, diversão, apenas para se diluir no conhecimento de que você não tem sentido diante do cosmos. Giovanni recostou-se na cadeira, não se incomodando com a perspectiva nihilista de Melto.
O que você quer, Melto? Ele perguntou, sua voz revelando uma pitada de impaciência. A expressão de Melto tornou-se contemplativa enquanto ele falava enigmaticamente sobre destino e destino. As cordas do destino estão girando. Seu caminho está na cidade de Celadon, Giovanni. Lá você encontrará o que procura e talvez algo mais. Giovanni estreitou os olhos com a curiosidade despertada. Muito bem. Vou seguir esse exemplo, mas espero resultados, Melto. Melto inclinou a cabeça, seu rosto inescrutável. Você não ficará desapontado. Quando Giovanni começou a fazer preparativos para sua viagem, os pensamentos de Melto foram escondidos do mundo. Dentro de sua mente um sorriso tortuoso se espalhou, um sorriso que pronunciava a convergência de dois peões desavisados no elaborado jogo que ele havia orquestrado. Os eventos que estavam prestes a acontecer mudariam o curso de suas vidas para sempre, e Melto deleitou-se com a expectativa. Qual dos dois quebrará primeiro, Giovanni ou Ash Ketchum? Somente o tempo detinha a chave para seus destinos. Ginásio da cidade de Celadon? Foi uma noite diferente de qualquer outra em Celadon City. O céu estava pintado com uma tapeçaria de estrelas, mas o brilho das luzes piscantes das vans da polícia os dominava. O zumbido constante de atividade cercou a entrada do Celadon City Gym quando a policial Jenny saiu da van e foi para o meio-fio. Ela foi imediatamente recebida pelo caos de repórteres gritando perguntas sem sentido, tentando vislumbrar o que estava acontecendo por trás da barricada policial. Enquanto Jenny voltava para a entrada do ginásio, ela ouviu os repórteres gritando perguntas para ela. Oficial Jenny, é verdade que o líder do ginásio foi sequestrado? Você pode nos contar o que está acontecendo dentro da academia? Você tem alguma pista sobre o perpetrador? Jenny os ignorou, pois precisava avaliar a situação e ver qual é a condição do agente Duplica. Ao abrir caminho entre a multidão de jornalistas, ela pôde ver a enfermeira Joy tratando de algumas pessoas que haviam sofrido ferimentos leves. A visão das cruzes vermelhas em seus uniformes brancos era um símbolo de esperança e conforto nesta cena caótica. A policial Jenny se aproximou da enfermeira Joy, que estava focada em seus pacientes e mal ergueu os olhos enquanto falava. Está uma bagunça aí, policial Jenny. Algumas pessoas ficaram feridas, mas felizmente ninguém ficou gravemente ferido. Jenny assentiu e observou a cena diante dela. Ela podia ver que algumas pessoas estavam sendo escoltadas pela polícia, com os rostos pálidos de choque e medo. Ela se aproximou do policial mais próximo e perguntou: qual é a situação? O oficial virou-se para encará-la com o rosto sombrio. O perpetrador se foi, mas capturamos alguém que foi identificado como pessoa desaparecida Duplica. Ela estava com os pertences da líder de ginásio Erika, que está desaparecida no momento. Jenny sentiu o coração apertar com a notícia. Ou não. Ela abriu caminho através do labirinto de pessoas e policiais, indo até onde Duplica estava detida. Ela a encontrou sentada em um banco, com a cabeça baixa, cercada por alguns policiais. Jenny se aproximou dela, seus olhos examinando a cena, absorvendo cada detalhe. Parece que o agente Duplica está bem. Ela podia ver que Duplica era uma mulher jovem, com cabelos longos e encaracolados caindo em cascata pelas costas. Ela estava vestida com um vestido azul simples, o tecido manchado de sujeira e rasgos. Seus olhos estavam avermelhados e seu rosto estava manchado de lágrimas. Jenny se aproximou dela, com a mão no coldre da arma, pronta para agir se necessário e matar Duplica se necessário. Duplica, disse ela com a voz firme, mas não cruel. Você pode me dizer o que aconteceu aqui esta noite? Duplica olhou para cima, seus olhos encontrando os de Jenny. Seus lábios tremiam enquanto ela falava. Não sei o que aconteceu. Eu estava passando pela academia e a próxima coisa que percebi foi que estava sendo levada sob custódia. A policial Jenny assentiu enquanto batia a caneta em um certo ritmo enquanto Duplica reconhecia o código Morse. Bem, senhorita Duplica, você poderia fazer a gentileza de vir comigo à delegacia para algum interrogatório? Duplica fez uma cara assustada e assentiu. A policial Jenny rapidamente acompanhou Duplica até seu carro, abriu a porta e gesticulou para que Duplica entrasse. Mas antes que ela mesma pudesse entrar no carro, Luoqueira deteve. O que você está fazendo, Jenny? Ele perguntou, seu tom suspeito. Quem é ele? Posso perguntar, apenas de quem é a jurisdição que você está me impedindo? A policial Jenny perguntou enquanto Luoker exibia o distintivo da Polícia Internacional. Por que a Polícia Internacional está neste caso? Bem, este é o nosso beco. Um líder de ginásio e a filha da grande família Amon estão desaparecidos. Diga-me, o que você está fazendo, policial? Vou levar Duplica à delegacia para mais interrogatórios, respondeu Jenny com a voz firme. Este é um assunto policial e não preciso da sua interferência. Luoker estreitou os olhos, estudando o rosto de Jenny. Ele podia sentir que algo estava errado. A tensão era palpável quando Luoker e Jenny se encararam, seus olhares travados em um impasse acalorado. O ar estava pesado com o peso das palavras não ditas, e o silêncio só era quebrado pelo som de sua respiração superficial. Ficou claro que ambos estavam determinados a levar isso até o fim, não importando o custo. Jenny se manteve firme, sua expressão resoluta como se estivesse tentando provar que estava tentando seguir o caminho do bem. Mas seu comportamento pouco profissional deixou Luoker ainda mais desconfiado dela quando ele deu um passo à frente, sua voz firme ao dizer, Jenny, entendo que você queira ajudar, mas isso é um assunto da Polícia Internacional. Não posso deixar você sair sozinha assim. Jenny se manteve firme, com a mandíbula cerrada. Não preciso de sua permissão, policial Luoker. Estou fazendo o que preciso para chegar ao fundo disso. Os dois estavam tão concentrados um no outro que nem ouviram o som do helicóptero até que este estava quase sobre eles. O barulho repentino do motor quebrou a tensão, e ambos se viraram para olhar para o céu, no momento em que o helicóptero descia em direção a eles. Cidade de Celadon, hotel. A sala estava silenciosa, exceto pelo som do âncora falando sobre o incidente no Celadon City Gym na televisão. Green estava sentada em uma poltrona macia, com os olhos fixos na tela enquanto acompanhava as últimas atualizações.
Ela estava imersa em pensamentos, tentando entender o que estava acontecendo, quando ouviu uma comoção vinda do outro lado da sala. Ela se virou para ver Yellow andando de um lado para o outro, com os braços firmemente em volta de Pikachu e Pichu. O rosto de Yellow era uma máscara de pânico, e ela murmurava para si mesma, os olhos indo e voltando como se estivesse tentando encontrar uma saída para a situação. Pikachu olhou para cima encontrando o olhar de Green, e implorou por ajuda com um grito lamentável. Green balançou a cabeça, sentindo uma pontada de simpatia pelo pobre Pokémon. Mas ela sabia que não havia nada que pudesse fazer para ajudar. Enquanto isso, Lucario estava sentado em uma mesa próxima, com os olhos fixos em um jogo de blackjack jogado por Scizor e Chansey. O Pokémon de metal estava ganhando mão após mão, seus sentidos aguçados lhe permitindo ver as cartas do baralho de Chansey refletidas em seus óculos escuros. Enquanto isso, Chansey tentava esconder suas expressões, mas estava claro que ela estava perdendo feio. Vartorto estava chorando por Ivysaur, que estava pronto para matar o tipo água, enquanto Charmeleon gargalhava ao ganhar um saco de frutas de Vartortle. Todos na sala estavam tão concentrados em suas atividades que nem perceberam um repentino flash de luz que encheu a sala. Quando desapareceu, eles viram Austin parado ali, com uma expressão determinada no rosto. E em seus ombros estava a Erika, a líder de ginásio desaparecida de Celadon City. A sala explodiu em caos enquanto todos corriam para frente, ansiosos para ouvir o que havia acontecido. Austin cuidadosamente abaixou Erika no chão, seus olhos examinando a sala enquanto tentava entender a situação. Green deu um passo à frente, com os olhos fixos em Erika. O que aconteceu? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. De repente, a sala foi silenciada quando o âncora do noticiário da televisão falou com um tom de entusiasmo. E agora, senhoras e senhores, temos um convidado especial se juntando a nós ao vivo da cidade de Celadon. Não é outro senão o ex-líder da cidade de Viridian, e o atual ministro das Finanças, Lionel Giovanni. Parágrafo MAC. Hoppip é normalmente visto como um Pokémon que flutua ao vento sem se preocupar com o mundo, permitindo que ele os leve aonde quer que seja. A verdade não é tão gentil. Hoppip flutua porque não tem escolha, sendo muito leve para resistir ou mesmo para se orientar, e muitas vezes encontra uma sepultura prematura quando é levado para o mar. E embora Hoppip possa não ter as raízes de outros Pokémon de grama, eles formam famílias, fazem amizade uns com os outros e desenvolvem apegos metafóricos da mesma forma, apenas para perder tudo devido a uma forte brisa ou vendaval. Existem duas maneiras de Hoppip resistir à terrível força do vento. A primeira é através da evolução, pois Ciploon e Junflufluf são mais capazes de se orientar, mais capazes de navegar pelas correntes em vez de serem jogados por elas. Hoppip, entretanto, não é um Pokémon poderoso, e a evolução deve vir após uma longa jornada. A segunda é chamada de combinação, ou também nuvem Hoppip. Para evitar serem surpreendidos, grupos de Hoppip agrupam-se ligando as folhas e podem retardar o que de outra forma seria uma viagem longa e devastadora. O vento ainda os leva, no entanto, e a vasta nuvem, dirigida lentamente, rompe linhas de energia e galhos de árvores, parando apenas quando colide com um edifício, árvore ou outros objetos grandes o suficiente para detê-los. Neste ponto, a nuvem Hoppip se dispersa no caos, muitas vezes quebrando janelas ou obstruindo as saídas de ar, ou às vezes simplesmente atingindo as pessoas no rosto. Embora os danos que causam sejam mais um incômodo leve do que um desastre natural, muitos Hoppip ainda se recusam a se juntar a essas nuvens. Isso é uma desculpa, porém, pois sempre há quem defenda qualquer argumento para evitar ficar preso demais ao que é chato e familiar. Capítulo 358. Mudança de ponto de vista. A sala foi silenciada enquanto o âncora do noticiário da televisão falava com um tom de entusiasmo. E agora, senhoras e senhores, temos um convidado especial se juntando a nós ao vivo de Celadon City. Não é outro senão o ex-líder do Viridian City e o atual ministro das Finanças, Lionel Giovanni. Lionel Giovanni permaneceu confiante no pódio, com seus olhos penetrantes examinando a beira da estrada repleta de jornalistas que aguardavam ansiosamente suas respostas. Sua alta estatura e feições marcantes exalavam uma sensação de poder, e seu terno impecavelmente cortado impunha respeito. Os repórteres variavam em aparência, alguns eram jornalistas experientes, com cabelos grisalhos e comportamento cansado, enquanto outros tinham rosto jovem e estavam ansiosos para fazer seu nome. Cada um segurava suas câmaras e microfones, prontos para captar cada palavra e gesto do enigmático ministro. Enquanto ele ajustava o microfone, todos ficaram em silêncio, esperando ansiosamente pelas suas primeiras palavras. O âncora do noticiário falou: Ministro Giovanni, você pode nos dar algumas dicas sobre o súbito desaparecimento de Erika, a amada líder de ginásio de Celadon City? O rosto de Giovanni escureceu enquanto ele falava. Estou profundamente preocupado com o desaparecimento da minha querida amiga, Erika. Ela não é apenas um membro valioso da nossa comunidade, mas também uma amiga querida. É por isso que me juntei pessoalmente aos esforços de busca para trazê-la de volta em segurança para sua família e seu povo. A sala explodiu em aplausos, com repórteres gritando perguntas ao mesmo tempo. Os flashes das câmeras tremeluziam como relâmpagos, lançando sombras que dançavam pelas paredes. Lionel ergueu a mão e a sala ficou em silêncio mais uma vez. Quero garantir ao público que estamos fazendo tudo ao nosso alcance para encontrá-la. Temos todos os melhores recursos disponíveis e eu pessoalmente montei uma força-tarefa para investigar e procurar quaisquer pistas.
Vamos encontrá-la e trazê-la para casa em segurança. O âncora do noticiário interveio, mas ministro Giovanni, houve rumores sobre elementos criminosos envolvidos em seu desaparecimento. Você pode comentar sobre isso? Os olhos de Giovanni endureceram. Posso confirmar que estamos considerando todas as possibilidades e não deixando pedra sobre pedra. Mas quero enfatizar que é imperativo que trabalhemos juntos como uma comunidade para trazê-la para casa com segurança. A sala explodiu em aplausos mais uma vez. À medida que as palmas continuavam, Locker percebeu que algumas pessoas na multidão gritavam e incentivavam outras a bater palmas mais alto, criando uma mentalidade de grupo contagiante. Quase parecia que esses indivíduos tinham sido estrategicamente colocados pelo próprio Giovanni para provocar tais reações às suas palavras aparentemente sinceras. Políticos de merda, Locker pensou ao sair da sala, não querendo lidar com isso. Entendo que muitos de vocês tenham dúvidas sobre meu próprio envolvimento na busca e quero deixar claro que estou totalmente comprometido em encontrar Erica. Como ex-líder do Viridian City Gym e alguém que dedicou minha vida à melhoria da comunidade cantoniana, acredito que é meu dever fazer parte deste esforço. A sala encheu-se de acenos de cabeça em concordância e um repórter gritou: Ministro Giovanni, o senhor tem sido um herói em canto há muitos anos. Pode partilhar conosco o que o leva a estar tão empenhado nesta causa? Os olhos de Giovanni suavizaram e uma sugestão de sorriso enfeitou seus lábios. Fui abençoado com muitos presentes em minha vida, mas o maior de todos eles foi a oportunidade de servir e ajudar os outros. Canto me deu muito e é uma honra retribuir da maneira que puder. O desaparecimento é uma tragédia e é meu dever ajudar a trazê-la de volta em segurança. A sala explodiu em aplausos mais uma vez, a energia contagiante e a mentalidade de grupo amplificadas por aqueles plantados no meio da multidão. Os flashes das câmeras foram retomados, criando um senso de urgência e importância em torno das palavras de Giovanni. Quando os aplausos começaram a diminuir, uma jovem repórter levantou a mão, esperando obter uma resposta mais detalhada do ministro. Senhor, dadas as especulações em torno do envolvimento de elementos criminosos, como pretende abordar a potencial ameaça à segurança pública? A expressão de Giovanni permaneceu calma, embora sua resposta vaga tenha deixado alguns repórteres insatisfeitos. Estamos trabalhando em estreita colaboração com as autoridades locais e nacionais para garantir a segurança dos nossos cidadãos. Não posso entrar em detalhes sobre medidas específicas, mas posso garantir que estamos levando este assunto muito a sério. Outro repórter interveio. Ministro Giovanni, você pode comentar sobre a natureza de seu relacionamento com Erica? Alguns sugeriram que sua ligação pessoal com ela poderia atrapalhar seu julgamento nesta investigação. A voz de Giovanni permaneceu firme, mas havia um lampejo de emoção em seus olhos. Erica e eu compartilhamos um vínculo através de nossa paixão mútua por Pokémon e nossa dedicação ao povo de Canto. Nossa amizade é baseada na confiança e no respeito, e garanto que isso só serve para me motivar ainda mais em nossa busca por ela. A sala fervilhava com sussurros e murmúrios, mas os indivíduos bem posicionados na multidão continuaram a atiçar as chamas do apoio, gritando palavras de encorajamento e liderando outra rodada de aplausos. À medida que a conferência de imprensa chegava ao fim, a sala permanecia uma mistura de emoções. Alguns repórteres sentiram-se inspirados pela dedicação e determinação de Giovanni, enquanto outros permaneceram céticos em relação às suas intenções e à demonstração de apoio aparentemente orquestrada. Independentemente das suas opiniões, não podiam negar o impacto da sua presença e o peso das suas palavras. À medida que a multidão se dispersava, os indivíduos plantados desapareceram sutilmente no fundo, com a missão cumprida. Enquanto isso, os jornalistas saíram com mais perguntas do que respostas. Yellow olhou para a tela da televisão sem acreditar enquanto observava Giovanni, o homem sobre quem ela tinha ouvido tantas coisas positivas. Green se virou para Austin, seus olhos penetrantes enquanto perguntava: ele é o líder da equipe Rocket? Austin assentiu lentamente enquanto os olhos de Yellow se arregalavam, incapaz de encontrar palavras para expressar seu choque. Ela sempre ouvirá dizer que Giovanni era uma figura respeitada, um homem íntegro e poderoso. Mas agora, enquanto o observava na tela, ela percebeu que tudo que ouvirá era mentira. Temos que detê-lo, disse Yellow, com a voz cheia de determinação. Temos que expô-lo e acabar com este sistema ilegal de extração de órgãos. Chuchu concordou com seu treinador, mas Pikachu ficou quieto, pois sabia que as coisas não eram tão fáceis ou seu treinador já teria feito isso. Yellow, a equipe Rocket já se infiltrou na liga. Mesmo se expormos Giovanni, ele ainda pode se esconder ao lado da equipe Rocket. Yellow virou-se para Austin, com os olhos cheios de confusão enquanto perguntava: é por isso que não estamos salvando os Pokémon da equipe Rocket? Não é por isso que estamos lutando? Austin balançou a cabeça, sua expressão sombria enquanto respondia: não é o momento certo. Ele pegou o telefone e começou a discar um número, os dedos movendo-se rapidamente sobre os botões. A testa de Yellow franziu enquanto ela o observava, sua frustração crescendo a cada momento. O que você quer dizer com não é o momento certo? Ela exigiu. Não podemos simplesmente ficar parados vendo aqueles Pokémon inocentes serem capturados. Temos que fazer alguma coisa. A frustração de Yellow transbordou enquanto ela observava Austin, sua mão batendo no telefone enquanto ela gritava com ele. Por que não é o momento certo? Por que não deveríamos ajudar aqueles pobres Pokémon? É isso que Haticat gostaria? Ao pronunciar essas palavras, Yellow imediatamente tapou a boca com a mão, os olhos arregalados de choque. Ela acabará de mencionar o nome de seu companheiro caído, aquele que a inspirou a lutar contra a equipe Rocket e o mal que eles representavam.
Seus olhos se encheram de lágrimas ao pensar em Hatikat, seu coração doendo com uma mistura de raiva e tristeza. Ela não suportava a ideia de ficar parada observando enquanto mais vidas inocentes eram ceifadas, assim como a vida de Hatikat havia sido ceifada. Temos que fazer alguma coisa, ela sussurrou, sua voz cheia de emoção. Não podemos simplesmente deixar isso continuar. Temos que salvar esses Pokémon, não importa o custo. A expressão de Austin suavizou quando ele olhou para Yellow enquanto pegava o telefone. Ele sabia que não deveria deixar algo assim irritá-lo. Yellow, a equipe Rocket vai lançar um ataque à equipe Rocket em um mês em toda canto. Mais de 100 mil agentes da equipe Rocket foram integrados à Liga, à Força Policial, aos Rangers e até mesmo aos centros Pokémon. As palavras de Austin foram sentidas por toda a sala quando todos perceberam a escala da montanha que estavam tentando escalar se quisessem se vingar da equipe Rocket. Sei como devemos derrotá-los? Yellow perguntou enquanto sua mente ficava em branco imaginando a escala das batalhas. Yellow, a aquisição da equipe Rocket é algo que só podemos combater destruindo a cabeça. Então, estamos expondo Giovanni? Green perguntou confuso. Não, Giovanni vai lançar um ataque a Silphco durante seu ataque nacional. Eles querem ganhar a bola mestre. Um projeto secreto da Silph Cooperation que permitiria a um treinador capturar um lendário de sangue puro e eles vão use-o no Pokémon lendário que atacou o SS Annie. Se expormos o relacionamento de Giovanni com a equipe Rocket agora, ele pode se esconder e nunca saberemos quando ele atacará. Austin foi ao nível dos olhos de Yellow. Eu sei que é difícil não podermos expor os males da equipe Rocket. Meu coração anseia por salvar aqueles Pokémon da equipe Rocket, mas... Austin sentiu a mão delicada de Yellow agarrar a sua e ao olhar nos olhos dela, pôde ver as lágrimas brotando, ameaçando transbordar. Sua voz estava cheia de desespero enquanto ela implorava. Ash, você é a pessoa mais inteligente que conheço. Por favor, eu imploro, pense em um plano para salvar esses Pokémon. Ainda posso ouvir seus gritos de socorro, suas emoções de derrota e medo. Eles precisam de nós, e não suporto ficar parado sem fazer nada. Por favor, salve-os. Sua voz falhou na última palavra, a emoção nela era demais para suportar. Austin sentiu um nó na garganta ao ver a dor gravada no rosto de Yellow. Ele percebeu que através dela ela podia sentir suas emoções e compreender sua dor, e isso a estava destruindo. O ambiente melancólico da sala foi subitamente quebrado pela tosse de Lucario. Todos se viraram para ele, surpresos com a interrupção. Os olhos de Lucario brilharam com malícia, pois ele sabia que tinha a atenção deles. Bem, acho que é o momento certo para dizer isso, mas Vartortle tem um plano, anunciou Lucario, observando as reações de seus amigos. Vartortle exclamou claramente animado. Ele cutucou Ivysaur, que ergueu alguns desenhos de seu plano para Austin com suas vinhas. Eu não sei, Austin questionou com as sobrancelhas franzidas em confusão. Pikachu inclinou a cabeça, igualmente intrigado com os desenhos, suas bochechas brilhando de incerteza. Eu digo, nós fazemos isso. Yellow entrou na conversa, com os olhos brilhando de entusiasmo. Então o meu voto conta? Green perguntou com um sorriso enquanto colocava a Erika no chão. Sim, vamos colocar isso em votação. Quem é que acha que deveríamos seguir o plano de Vartortle? Austin sugeriu, seus olhos examinando a sala. Quase imediatamente, todos levantaram as patas e as mãos a favor do plano. Austin não pôde deixar de notar a hesitação de Green e ergueu uma sobrancelha para ela. Austin grunhiu antes de olhar para Green. Por que você não votou no plano? Eu estava esperando. Green respondeu timidamente, seus olhos brilhando com malícia. Para quê? Para você comprar meu voto. Green sorriu provocativamente. Haha, muito engraçado, disse Austin, revirando os olhos. Não, estou falando sério, insistiu Green, seu sorriso nunca vacilando. Então, qual é o preço? 10 mil. Não. Tudo bem, então votarei contra você. Green bufou, cruzando os braços. Tenho certeza de que isso não importa. Claro que sim. Vivemos em uma democracia, argumentou Green, persistindo seu tom brincalhão. Austin balançou a cabeça, rindo das travessuras de Green, e virou-se para Vartortle. Então, importa-se de explicar o plano? Guerra, 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 disse Vartortle, sua expressão animada enquanto tentava transmitir seu plano. Vendo a clareza no rosto de cada Pokémon, Austin, Yellow e Green se voltaram para Lucario, que estava lendo sua revista casualmente, aparentemente desinteressado. Tem chocolate no meu rosto? Lucario perguntou com um suspiro, claramente tentando evitar a conversa. Não, Austin respondeu, um pouco irritado. Bom. Oi, fóssil vivo que respira, traduza o que Vartortle disse? Austin exigiu, ficando cada vez mais impaciente. Guerra, 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 Lucario respondeu preguiçosamente. Muito engraçado, Lucario, Austin disse sarcasticamente e estreitando os olhos. Ei, não estou mentindo. Foi o que a tartaruga disse. Guerra? Sim, isso não é um plano. Diga isso para a tartaruga. Vartortle, isso não é um plano, disse Austin com firmeza, tentando argumentar com o Pokémon. Guerra, Vartortle, respondeu Vartortle, aparentemente ofendido, estreitando os olhos e postura defensiva. Lucario, traduza, Austin insistiu, olhando para o amigo com expectativa. Eu tenho o quê? Lucario choramingou, revirando os olhos. Sim, Austin disse, seu tom severo. Tudo bem, Lucario suspirou, finalmente cedendo. Parágrafo MAC. Disse que Ciploon recebeu seus nomes porque não importa aonde vão, eles logo fugirão da cidade em busca da próxima que surgirá no horizonte. Isso é mais poesia do que etimologia. Muitas palavras são derivadas de nomes de Pokémon, mas Pular e Tir, pelo menos nesse sentido, não estão entre elas. O que esta frase comunica é uma verdade diferente, pois Ciploon é conhecido por seu desejo de viajar, ao contrário de Opip, que detesta ser levado pelo vento. E formam nuvens Opip para levar seu lar aonde quer que vão. Ciploon raramente é visto com outros de sua espécie, e nunca por muito tempo. Embora o seu peso aumentado permita mais resistência do que o minúsculo Opip, se um Ciploon tentar alterar o seu caminho é apenas para evitar ir onde esteve antes.
Alguns dizem que são atraídos por culturas estranhas e maneiras diferentes, outros apenas pela flora e fauna locais. E outros dizem que estamos simplesmente antropomorfizando uma planta despreocupada que está mais interessada na luz solar máxima do que em viagens, e insistem que estudos mais aprofundados encontrarão um padrão à migração de Ciploon. É revelador que quando os humanos tecem histórias de peregrinação, eles as colocam no espaço ou em algum outro lugar diferente o suficiente para substituir a realidade por um tipo de mundo estranho, fascinante e dividido. Ciploon, porém, vagueia indefinidamente no presente, nunca perdendo o interesse na jornada. Talvez seja porque, como muitos outros estágios intermediários, Ciploon vê esta fase como um momento para descartar laços antigos e encontrar o lugar desejado no mundo, pois Jumpluff deposita sementes de sanguessugas e raramente vagueia. Ou talvez seja simplesmente porque chegar lá nunca é tão emocionante quanto a jornada. Capítulo 359. Cidade de Celadon, Hotel. A sala ficou em silêncio enquanto todos os Pokémon e treinadores olhavam para Vartortli em estado de choque. Yellow foi a primeira a quebrar o silêncio, com a voz cheia de determinação. Eu concordo com o plano. Vamos fazer isso. Green estava lutando para conter o riso, seu corpo tremendo com risadas silenciosas. Lucario, Pikachu e muitos outros, por outro lado, estavam rindo muito. A visão da proposta de Vartortli era engraçada demais para ser contida. Vartortli propôs que eles se fantasiassem de super-heróis e levassem a polícia ao negócio de órgãos da equipe Rocket usando Erika como alvo. Austin, porém, teve uma reação diferente, embora o plano tenha sido bem pensado. Ele ainda tinha vontade de matar o tipo Água, que já havia desenhado as fantasias dos heróis e inventado os nomes por algum motivo. Só então Erika, que ainda estava drogada com LSD, de repente fez um som que assustou Musharna e Chansey. Os dois Pokémon pularam de surpresa, com os olhos arregalados de medo. Ela está bem? Yellow perguntou, sua voz cheia de preocupação enquanto Green cutucava Erika. Sim, mas ela não está em bom estado, respondeu Green. Não, ela não está, Austin concordou. Ela é rica, certo? Green perguntou, sorrindo para Austin. Austin estreitou os olhos e assentiu. Não tente roubar nada que possa estar ligado a nós. Ah, parece que eu faria algo assim? Green respondeu inocentemente, piscando os olhos. Sim, Austin respondeu sem hesitação. Enquanto isso, Lucario foi incitado a se aproximar de Erika com a promessa do chocolate presente em sua bolsa, com a pata estendida em sua direção. No entanto, antes que ele pudesse alcançá-la, ela de repente vomitou em cima dele. Os olhos de Lucario quase saltaram das órbitas enquanto ele recuava de nojo, o fedor do vômito insuportável. Só então, ele ouviu risadas atrás dele e se virou para ver Ninjas e Vartortli rindo incontrolavelmente. O olhar de Lucario foi intenso ao ver os dois Pokémon rindo dele. Vartortli, sentindo o perigo, rapidamente se retraiu em sua concha enquanto Ninjas tentava voar para longe. Porém, Lucario foi rápido demais para ele e o pegou no meio do voo. Alguma outra palavra? Lucario rosnou, segurando Ninjas com força. Ninjas gritou de medo. Seu governo tirânico cairá. Bem, como um tirano, decreto que você leve um soco na cara, Lucario respondeu com um sorriso malicioso. Antes que Ninjas pudesse responder, Lucario deu um soco nele e o jogou como uma bola de basquete em uma lata de lixo próxima. Pikachu e os outros Pokémon aplaudiram quando Ninjas pousou com um baque surdo. Lucario virou-se para Vartortli, que ainda estava escondido em sua concha. Pikachu cutucou Lucario enquanto o Pokémon da Aura se voltava para o rato elétrico que lhe entregou um dos consoles de Austin que ele havia comprado para Vartortli e Ninjas. O que devo fazer com esta engenhoca retangular? Pica-pi. Você poderia simplesmente ter dito isso. Pica-pi, Pikachu. Por que eu precisaria de uma referência para pular em Vartortli? Pica. Pikachu, eu não sou tão velho. Pi. Sim, tecnicamente tenho mais de 500 anos, mas... Chu. Continue falando, rato, e você será o próximo a pular. Pikachu pegou suas patas e fez um movimento para fechar a boca. Bom, disse Lucario enquanto pulava em Vartortli como um certo encanador pisoteador de tartaruga. Boing! O som reverberou pela sala, causando mais risadas entre os Pokémon. Enquanto isso, Austin, Yellow e Green estavam reunidos, em profunda discussão sobre o plano que Vartortli havia apresentado. Yellow foi a primeira a falar, com os olhos brilhando de excitação. Acho que este plano é perfeito, ela exclamou. Vai ser uma viagem louca. Pense nisso, os figurinos, o drama, a derrota épica da equipe Rocket. O que poderia ser mais emocionante? Austin, por outro lado, não ficou tão entusiasmado. Ele beliscou o nariz e se virou para Green, com uma expressão de descrença no rosto. Você quer tomar o meu lugar? Ele perguntou com uma pitada de sarcasmo em sua voz. Green riu. Prefiro morrer do que ser pego dessa forma horrível. Ei, eles são legais. Yellow rebateu. Eles são coxos. Austin e Green disseram ao mesmo tempo, fazendo Yellow resmungar. O que vocês sabem sobre legal? Austin ergueu uma sobrancelha. 10 mil? Green respondeu. 100 mil. Absolutamente não, Austin respondeu, seu tom final. Green encolheu os ombros, então boa sorte, senhor super-herói. À medida que o trio continuava a discutir o plano, eles começaram a imaginar como seria toda a operação. Yellow não conseguiu conter sua excitação, praticamente pulando na ponta dos pés. Imagine a expressão no rosto de Giovanni quando interrompermos a operação deles. Não tem preço. Yellow acrescentou ainda, e pense em todos os Pokémon que salvaremos no processo. Austin suspirou, finalmente cedendo ao entusiasmo deles. Tudo bem, vou seguir com o plano, mas se alguma coisa der errado, culparei Vartortli.
Yellow bateu palmas feito. Agora, vamos nos preparar para a maior estreia de super-heróis de todos os tempos. Yellow fez uma pausa e se virou para Austin com um rubor no rosto. Então, você vai tirar minhas medidas? Ela perguntou com uma pitada de timidez. Austin e Green trocaram olhares, ambos suando um pouco com o pedido inesperado. Sentindo seus olhares intensos, Yellow riu nervosamente e tentou desviar a atenção deles. Olha, um fóssil vivo e respirando. Ela exclamou, apontando para o céu. Austin olhou para Lucario, que estava ocupado tentando limpar seu pelo do ketchup que as patas sujas e cobertas de ketchup haviam deixado para trás. Ele balançou a cabeça, não achando graça na tentativa de distração de Yellow. Sério, ela também? Ele se voltou para Yellow, que agora fingia estar dormindo. Seu ronco exagerado não conseguia esconder o rubor que ainda estava presente em seu rosto. Yellow, você sabe que vamos usar ditos nas fantasias, certo? Austin perguntou, levantando uma sobrancelha. Yellow assentiu com os olhos ainda fechados, enquanto Green reprimia uma risadinha. Cidade Celadon ginásio? O céu noturno sobre Celadon City era iluminado pelas luzes bruxuleantes dos carros da polícia e pelo brilho intenso das lanternas dos repórteres enquanto eles se reuniam em torno do ginásio destruído de Celadon City. A atmosfera estava tensa, cheia de curiosidade e expectativa. Lionel Giovanni, o notório líder da equipe Rocket, estava tentando acalmar a situação com os repórteres enquanto eles o bombardeavam com perguntas e tentavam conseguir uma entrevista exclusiva. Seu rosto permaneceu estoico e composto, sem trair nenhuma emoção. De repente, Giovanni sentiu algo. Um grupo de auras poderosas e massivas que eram difíceis de identificar, como se estivessem escondidas atrás de algumas cortinas. Ele franziu a testa, tentando identificar a fonte dessas energias misteriosas. Senhor Giovanni, você tem algum comentário sobre o novo projeto de lei que foi aprovado proibindo casamentos interespécies entre humanos e Pokémon em Oin? Perguntou um repórter persistente, empurrando o microfone na cara dele. Giovanni ignorou o repórter enquanto se virava para o topo do prédio, seus sentidos ainda focados nas auras indescritíveis. No meio da multidão de repórteres, Leaf Green gritou, "O que é isso?", enquanto ela apontava para o telhado do prédio, desviando a atenção de todos de Giovanni para o espetáculo acima. No telhado do Celadon City Gym, um Lucario estava de pé, acompanhado por dois indivíduos vestidos com impressionantes trajes de super-heróis. A mulher estava vestida com um terno colante que era uma combinação de branco e yellow, adornado com raios em seus braços e pernas. Seu cabelo longo e esvoaçante estava preso em um coque e preso com uma faixa que também trazia o símbolo de um raio. O homem estava vestido com um terno azul e vermelho que lembrava um raio. Seu físico musculoso era acentuado pelo terno justo e sua capa ondulava ao vento atrás dele, dando-lhe uma presença imponente. A fêmea cutucou o macho, que soltou um suspiro resignado antes da dupla realizar sua apresentação de super-herói, suas vozes crescendo com confiança e determinação. Saudações, cidadãos da cidade de Celadon, o homem proclamou. Somos os protetores dos inocentes, os defensores da verdade e da justiça, os guardiões desta grande cidade. Eu sou Thunderstreak e este é meu parceiro, Lightning Nimbolt. A multidão ficou chocada ao ouvir a introdução dos super-heróis Thunderstreak e Lightning Nimbolt. O homem continuou. Viemos aqui esta noite para acabar com o mal que assola nossa cidade e restaurar a paz na cidade de Celadon. No entanto, como a dupla estava no alto do telhado, suas palavras se perderam na multidão abaixo. Os espectadores só podiam ver seus gestos animados, mas suas vozes eram quase inaudíveis em meio à cacofonia da cena. Green deu uma palmada no rosto, percebendo a falha em sua entrada solene. Idiotas, eu moro com idiotas, ela murmurou, balançando a cabeça em descrença com o descuido. As pessoas sussurravam entre si, tentando entender o que estava acontecendo. Alguns taparam os ouvidos com as mãos, tentando ouvir melhor, enquanto outros balançaram a cabeça, incapazes de entender uma única palavra. A cena era cômica enquanto a multidão tentava decifrar o que a dupla no telhado dizia. Uma pessoa sussurrou brincando para o amigo. Acho que eles estão recitando a previsão do tempo lá em cima. Outro acrescentou, ou talvez eles estejam praticando para uma apresentação no palco. As risadas e risadas percorreram a multidão, tornando a situação alegre mesmo em meio ao caos. Oiê, acho que a multidão está zombando de vocês dois idiotas, disse Lucario enquanto olhava para Yellow e Austin. Devemos fazer outra dança? Yellow perguntou inocentemente enquanto Austin quase se jogava do prédio por vergonha. Lucario suspirou e chutou Thunderstreak do telhado, fazendo-o cair no chão. A multidão engasgou de horror ao ver o homem cair na calçada abaixo. No entanto, quando Thunderstreak alcançou o solo, ele pousou em um carro em uma demonstração de força no estilo super-herói, revelando-se a todos. O carro amassou sob seu peso, mas Thunderstreak saiu ileso, provocando admiração, medo e choque na multidão. Lightning Bolt estava no telhado, olhando para a cena abaixo. Fazer um discurso? Yellow exclamou, mas Austin apenas suspirou e proclamou, eu sei onde Erika está. Vamos salvá-la e acabar com o mal da equipe Rocket de uma vez por todas. Luoker deu um passo à frente e perguntou, onde ela está? Não, a melhor pergunta é como você sabe. Thunderbolt estalou os dedos e Lucario saltou do telhado, caindo no chão ao lado de Thunderstreak. Já ouviu falar do Pokémon Aura, Lucario? Parágrafo MAC? Junplufa muito é conhecido como a 89ª constelação, ou o sexto planeta visível, pois contra a tela da noite. Um Junpluf voando alto no vento pode ser facilmente confundido com 3 estrelas flutuando no céu. A comparação é adequada.
É verdade que Junpluff não se move com a rotação da Terra, mas também não é soprado a esmo como O-Pip. Eles migram, espalhando seus esporos por toda parte até que, como os marinheiros da Era dos Descobrimentos, usam os ventos sazonais para trazê-los para casa. Junpluff, por se parecerem com estrelas, tornou-se um Pokémon rico em tradição e superstição. Por exemplo, ainda hoje existem muitos países onde as pessoas não desejam estrelas cadentes, mas cobrem o nariz e a boca e examinam o solo em busca de sementes. Além disso, disse que chega a noite quando 3 estrelas aparecem no céu, e nos tempos antigos isso era usado para marcar quando um dia terminava e o próximo começava. Este número é escolhido deliberadamente. 1 ou 2 poderiam ser um erro, mas uma noite nublada significaria um dia sem fim. 3 é o número precisamente porque Junpluff tem 3 puffs de algodão, e quando o céu escurece o suficiente para que um Junpluff possa ser confundido com estrelas, a noite caiu mesmo que nenhuma estrela verdadeira tenha aparecido. E dizem que quando passa uma noite de festival e apenas 3 estrelas aparecem, quem as avistou encontrará um bebê O-Pip no dia seguinte. Capítulo 360. Cidade de Paletes? A noite cobriu Palete Town com um manto de escuridão, pontuado apenas pelas luzes bruxuleantes da rua e pela passagem ocasional de carros. Uma brisa suave carregava o cheiro de grama recém-cortada, enquanto grilos cantavam ao fundo. Uma figura solitária caminhava pela rua silenciosa, o tep-tep de seus passos ecoando na quietude. Ao se aproximarem da periferia da cidade, a figura avistou uma casa pequena e aconchegante situada entre as árvores. As janelas estavam iluminadas com uma luz quente e o som de risadas se espalhava pela noite. Dentro de casa, Delia Ketchum ajudava Daisy Oak a montar seu estúdio de podcast. Daisy estava cuidando de um emaranhado de fios e microfones, enquanto Delia pacientemente a orientava no processo de configuração. Ok, então este cabo vai para o mixer e este vai para o laptop, explicou Delia, apontando para cada componente. E então você bateu o recorde e está pronto para ir. Daisy assentiu, com a testa franzida em concentração. Ok, entendi. E os fones de ouvido? Preciso usá-los? Delia sorriu. Não, isso é só para mim. Estarei monitorando o áudio para ter certeza de que tudo soa bem. Enquanto as duas mulheres conversavam, o professor Oak sentou-se no sofá, com os olhos fixos na TV que mostrava bastante imagens de Celadon City. A barricada policial apareceu diante do intrépido repórter Jack Thompson, com sua superfície de metal suja brilhando sob a forte luz fluorescente. Além dele, as figuras de Austin e Yellow em seus trajes de super-heróis apareciam, flanqueados por Giovanni e Locker. O vento soprava ao redor deles, espalhando jornais e detritos pelo ar. O coração de Jack disparou quando ele ergueu o microfone e os chamou. Com licença, Thunderbolt, Ligning-Streak, posso fazer algumas perguntas? Ele gritou, sua voz ecoando pela rua vazia. O som da sua própria voz parecia pairar no ar, como se até o vento tivesse parado para ouvir. Austin virou a cabeça e estreitou os olhos, enquanto Yellow se encolheu com o barulho repentino. Giovanni e Locker trocaram olhares, mas não disseram nada. A atmosfera estava tensa e Jack podia sentir o peso dos olhares deles sobre ele. O repórter deu um passo mais perto, a mão estendida através das barras de metal. Sou Jack Thompson, do Clarim Diário. Há semanas que acompanhamos suas façanhas, disse ele com a voz um pouco vacilante sob a pressão. Yellow se virou para Austin enquanto sussurrava. Havia super-heróis antes de nós em Celadon? Roubamos a identidade de super-herói de outra pessoa? Vou pegar um arqui-inimigo? Não, para todos e não acho que tenhamos nenhuma preocupação em sermos processados por direitos autorais, respondeu Austin. Ah, eu queria um arqui-inimigo e o que são direitos autorais? Yellow perguntou, curioso. Tenho certeza, você tem um arqui-inimigo. Eu tenho. Sim, não se chama Bolonha. Por quê? Tente falar a palavra. Bolonga. Não. Bologna. Não. Oh meu, você está certo. Bolonha é meu arqui-inimigo. Uau, você realmente falou corretamente desta vez e quanto aos direitos autorais, explicarei mais tarde, disse Austin, seu foco voltando para o repórter. Você pode nos dar um comentário sobre os ataques recentes? Jack perguntou, tentando manter seu profissionalismo apesar dos nervos que ameaçavam dominá-lo. Austin fez uma careta, com os braços cruzados sobre o peito. Sem comentários, ele rosnou. Talvez devêssemos pelo menos ouvir o que ele tem a dizer, disse Yellow, com a voz suave e hesitante. Austin bufou com desdém. Não. O repórter balançou a cabeça, uma expressão de frustração cruzando seu rosto. Só estou tentando divulgar a verdade. O público tem o direito de saber o que está acontecendo. Giovanni deu um passo à frente com olhos frios e calculistas. Há um momento e um lugar para o jornalismo, mas será apropriado quando impede as autoridades de agir? A mão de Jack apertou o microfone, os nós dos dedos ficando brancos. Não vou embora até receber um depoimento deles, disse ele, aumentando a voz. Locker deu um passo à frente com a mão no quadril. Receio que você não tenha escolha. Esta é uma área restrita e não podemos permitir que você interfira em uma investigação em andamento. O repórter olhou para eles, com os olhos brilhando de desafio. Tudo bem, disse ele, sua voz cheia de sarcasmo. Eu vou embora. Mas guarde minhas palavras, a verdade aparecerá de uma forma ou de outra. Austin, em seu traje de Ligning-Streak, a carranca se aprofundou e ele deu um passo à frente. Você quer um comentário? Aqui está o seu maldito comentário. Com reflexos ultra-rápidos, ele arrancou a câmera da mão do repórter e esmagou-a na palma da mão. Quando a tela da TV ficou preta, o queixo de Daisy Oak caiu. Vovô, você viu isso? Ela perguntou animadamente. Sim, respondeu o professor Oak, com uma pitada de preocupação em sua voz. Acho que encontrei meu primeiro convidado no meu podcast. Daisy exclamou com um sorriso, seu entusiasmo não diminuído pelo tenso confronto que acabará de testemunhar. O professor Carvalho e Delia trocaram olhares preocupados, imaginando que tipo de aventura sua neta estava prestes a embarcar.
O grupo percorreu o beco mal iluminado em silêncio, a tensão palpável. Seus passos ecoaram suavemente, enquanto as sombras pareciam engoli-los. A voz de Giovanni quebrou o silêncio, a calma, mas a firmeza enquanto ele falava com Austin. Então, o que empurrou você para esse estilo de vida de super-herói? Austin pigarreou, sentindo o peso dos olhares de Luoker e dos outros policiais enquanto voltavam sua atenção para ele. Bem, minha história começa como qualquer outra. Eu era apenas um estudante comum do ensino médio que morava na cidade de Nova York. Eu era um gênio da ciência e um pouco excluído socialmente, muitas vezes sofrendo bullying na escola. Sua voz carregava a sugestão de uma memória distante enquanto ele continuava. Um dia fiz uma excursão escolar a um laboratório de ciências, onde fui mordido por um morador de rua radioativo. Sem teto? A testa de Giovanni franziu, questionando claramente a sanidade de Austin. Yellow e Lucario trocaram olhares divertidos, lutando para reprimir o riso enquanto Austin movia as mãos em um arco com confiança. Morador de rua radioativo, Austin corrigiu Giovanni, enfatizando a palavra. Essa mordida me deu poderes incríveis, como um elevado senso de sobrevivência e desenvoltura, capaz de encontrar comida e abrigo, e o poder mais importante de todos. Ele fez uma pausa para um efeito dramático, atraindo os olhares de todos para ele. Câncer de testículo. Luoker e os outros quase engasgaram com a própria saliva, suas expressões eram uma mistura de choque e descrença. Imperturbável, Austin continuou. No início, usei meus novos poderes para ganho pessoal, criando um império de metanfetamina, mas aparentemente você não pode justificar o crime só porque tem câncer. Mas quando meu amado tio Ben foi morto por meu arqui-inimigo, Jill Dufresne, a quem eu tive a oportunidade de parar mais cedo, mas não o fiz, percebi a importância de usar seus poderes com responsabilidade. Daquele momento em diante, prometi proteger os inocentes e combater o crime como. Austin fez uma pausa e se virou para Yellow. Qual era o meu nome de super-herói? Raio. Eu pensei que fosse você. Ah, sim, então você é Lignin-Streak. Jurei proteger os inocentes e combater o crime como Lignin-Streak, incorporando as famosas palavras do meu falecido tio. Depois de se tornar latina, você não precisa de Aquafina. Ponto. Quando Austin terminou sua história, Yellow ouviu atentamente. Ela começou a bater palmas, seu entusiasmo genuíno. Giovanni e os outros, no entanto, ficaram sem palavras. Seus rostos eram uma mistura de confusão, diversão e descrença diante do absurdo da história da origem de Austin. Lignin-Streak, se você quiser continuar a proteger os inocentes, você deve manter uma imagem positiva na mídia. Os olhos de Austin rolaram em resposta. Tanto faz, velho. Posso sentir a aura dela no centro da cidade. Vamos. Luoker concordou com a cabeça. Entendido. Vamos sair. Lucario liderou enquanto eles corriam em direção ao centro da cidade com Austin na liderança. À medida que se aproximavam, ele diminuiu a velocidade até parar, examinando as ruas. Ela está perto, disse ele em voz baixa. Seguindo seu exemplo, eles viraram em um beco escuro onde Lucario liderou o caminho. Austin apontou para uma pequena pilha de destroços no canto e Giovanni manteve a compostura. O que é isso? Vale a pena investigar? Luoker pegou uma faixa na cabeça, estreitando os olhos enquanto a inspecionava. Enquanto isso, Austin sugeriu verificar a câmera de segurança montada na parede. Podemos revisar a filmagem. Talvez ela tenha sido capturada pela câmera, disse ele. Dentro da loja mal iluminada, a tensão era palpável enquanto a voz de Giovanni permanecia calma, mas insistente. Um ótimo plano, mas devo perguntar. O que fez você vir a este caso e por que não ouvimos falar de você? Austin simplesmente encolheu os ombros, seu comportamento não se incomodando com o desafio de Giovanni. Bem, senhor chefe da máfia, recentemente ganhei meus superpoderes do mendigo. Há quanto tempo? Há 1 hora atrás. E você criou um império de metanfetamina, um arqui-inimigo, e seu tio foi morto. Giovanni não pôde deixar de zombar, tentando semear a desconfiança dentro da polícia para Austin, que permaneceu indiferente. Sim, a voz de Austin estava cheia de confiança, seus olhos nunca deixando os de Giovanni. De repente ele pegou o telefone, fazendo com que Luoker e os outros instintivamente pegassem seus coldres. Ei, boas notícias! Austin exclamou, seu tom inesperadamente entusiasmado. A curiosidade de Yellow foi despertada e ela perguntou. O que é isso? Meu tio não foi morto. Ele só teve síndrome de clareza após nós. Luoker, Giovanni e os outros olharam para Austin incrédulos, seus queixos caindo em uníssono. Era difícil dizer se eles ficaram mais chocados com a revelação ou com a maneira casual como ele a fez. Lucario balançou a cabeça, uma expressão divertida no rosto. Ele está gostando demais disso, murmurou para si mesmo. Você está dizendo a verdade? Giovanni rosnou enquanto colocava a mão no ombro de Austin tentando sentir dito e ler a assinatura de Austin. Claro que sou, mas ainda sou eu quem consegue sentir a aura dela, então talvez recue, filho da puta com cara de Al Capone. Luoker interrompeu, seu tom calmo e comedido. Vamos nos concentrar na tarefa que temos em mãos, senhores. Precisamos encontrar Erica antes que seja tarde demais. Eles rapidamente foram até um escritório de segurança próximo, onde encontraram alguns policiais revisando as imagens. Você viu alguma coisa? Austin perguntou, seus olhos examinando a tela. Um dos oficiais assentiu. Sim, nós a vimos. Ela esteve aqui há cerca de meia hora. Austin sorriu, seus olhos brilhando de excitação. Isso é tudo que eu precisava saber. Vamos embora. Eles rapidamente voltaram para o beco, onde encontraram Yellow, também conhecido como Lignin-Streak, dormindo no chão. Austin se aproximou dela, cutucando-a para acordá-la. Você purificou a bandana? Ele perguntou. Yellow esfregou os olhos, bocejando. Sim, eu fiz. Por quê? Austin sorriu. Bom, posso identificar corretamente a localização de Erica agora. A voz de Giovanni estava composta, mas sua curiosidade foi despertada. Silencioso e fascinante, mas isso significa que meus estudos sobre a arte da aura eram falsos? Sim.
Austin respondeu inexpressivamente. Looker lançou-lhe um olhar astuto. Já chega, Giovanni. Precisamos nos concentrar em encontrar Erika. Austin estava parado no meio da sala, com uma faixa na mão. Ele fechou os olhos, concentrando-se na energia que pulsava através do objeto. Enquanto ele balançava em uma batida inaudível, seus movimentos começaram a imitar a fluidez do icônico Moonwalk. Seu corpo deslizava pelo chão com uma graça sobrenatural, como se estivesse sendo guiado por um poder superior. A cada deslizamento de seus pés, a aura ao seu redor ficava mais forte, pulsando com energia elétrica que estalava no ar. Ele se movia sem esforço, seu corpo fluindo enquanto canalizava a energia da bandana. Por um momento ele pareceu desaparecer em seu próprio mundo, perdido na dança enquanto o mundo ao seu redor desaparecia. Mas então, com uma súbita explosão de energia, ele completou seu Moonwalk com um giro dramático, seus pés pousando firmemente no chão enquanto soltava um grito triunfante. Enquanto ele estava ali, a faixa brilhava com uma energia intensa e Austin sorriu, seus olhos brilhando de excitação. Eu a peguei, disse ele, sua voz soando com confiança. Onde? Looker perguntou enquanto os olhos de Giovanni examinavam a aura brilhante ao redor da faixa. Austin assentiu, seus olhos examinando a área. Ela está no aterro fora da cidade de Celadon, disse ele, apontando para um mapa próximo. O queixo de Giovanni caiu, seus olhos se arregalaram em choque. Lucario balançou a cabeça, sua expressão de dor. Ele está gostando demais disso, Lucario murmurou para si mesmo, lançando um olhar para Yellow, que dormia pacificamente, usando o braço como travesseiro. Parágrafo Mac disse que sempre que jogamos a apanhada, estamos a jogar um jogo mais antigo que a humanidade, um jogo que remonta à época em que os nossos antepassados viviam nas árvores. Outros discordam, citando as muitas diferenças fundamentais entre a captura do Ippon e o nosso próprio jogo. Por exemplo, o Cat Ippon normalmente não é jogado com as mãos, mas com a cauda. As mãos são usadas com mais frequência para segurar galhos, embora ocasionalmente levantadas para pegar um arremesso baixo. A captura de Ippon se assemelha tanto à queimada quanto à captura, já que os itens lançados não são fluffy balls, mas bolas de ferro, pedras reais e outros objetos pesados que podem fazer um Ippon cair no chão. As regras do jogo são as seguintes. Os jogadores começam em árvores opostas em alturas iguais. Um Ippon joga a bola ou pedra no adversário que tenta pegá-la. Se errar, o adversário pode continuar fazendo arremessos até que um seja pego. Como o jogo é jogado em árvores, vários itens são normalmente coletados para uso neste jogo. Embora alguns jogos exijam que qualquer Ippon que erre recupere o item e faça um lançamento suave de volta para o oponente. Quando uma recepção é feita, o jogo inverte-se dando ao outro Ippon a oportunidade de lançar até ser apanhado. O objetivo do jogo não é fazer um arremesso fácil, mas acertar o oponente com um golpe suficientemente rápido para derrubar o outro Ippon da árvore. Os jogadores podem agarrar-se aos galhos ao cair, mas não podem subir novamente. Qualquer galho em que pousem é seu poleiro até serem derrubados mais abaixo. O primeiro Ippon a cair no chão perde, e o outro fará uma dança da vitória para comemorar o triunfo. A diversão, entretanto, é simplesmente jogar. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.